Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafoca, você tá bem? Estou bem, cara. Graças a Deus. É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean comandando toda essa loucura aqui, o nosso camarada Crildo. Tudo bom, Crildão? Tranquilo, cara. De boa aí, mano. O episódio aí foda, hein? Porra, pra caralho, vamos que hein? vamos, que hoje vai ser da hora. É isso aí. Rafoca, fala pra gente o que é a nossa convidada mais Cara, especial hoje de a hoje. gente vai trocar uma ideia com a Lê, do Gritando HC. Uma honra te ter aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. A gente falar sobre muita coisa, CD novo aí rolando. A gente vai falar bastante dele também, da sua história aí na música. Opa, vamos Já que falo de vamos. primeira mão que a sua banda fez parte da minha vida, o meu início ali do skate, do punk, do hardcore. O Gritando HC fez parte de tudo isso, tá ligado? Uhum. Pra caralho, assim, ter você aqui hoje pra mim é uma puta honra mesmo, assim, de verdade. Não é rasgando seda, puxando o saco, não, porque realmente é uma banda que tá no meu coração pra caralho, tá ligado? Então, Pô, trocar essa ideia eu- contigo pra mim vai ser foda. agradeço. Já começar agradecendo, né? Porque eu sou uma pessoa que sei ser grata, né? Uhum. Então, acho que todo espaço que a gente tem é bem-vindo. Uhum. Obrigado pelo convite, por estar aqui, de ter essa oportunidade de falar do nosso trabalho aí, do disco que a gente acabou de lançar. Pô, legal pra caralho. E tem muita história aí. Só ir mandando que a gente vai resolvendo. Fala dos nossos parceiros agora. A gente tem uma parceria aí com a Skal. Você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skal. Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né, aqui na região da Moca, mais precisamente. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. E a gente tem uma parceria também com o Nando Nando Vieira. Vieira, um barbeiro aí aqui de São Paulo também, atende a domicílio, tá precisando dar um trato na barba, no cabelo, entre em contato com ele, atende aí na região que você morar, ele atende especificamente na Zona Norte, mas independente da localidade que você tiver, ele vai até você. Tem nosso QR Code também, quiser dar um donate, é sempre de bom grado. Tem nossos também, compartilha, deixa aquele like. Tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? Isso aí, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos, os melhores cortes. E lembrando que finalizando aqui já vai estar liberado os cortes com a Lei lá. É isso aí, Rafoca, meu querido, manda bala. E aí, Leão, então, saiu um CD novo aí, eu tava ouvindo hoje. Porra, Porradaria, hein? saiu quando esse CD? Saiu, é recente, né? Saiu Super mês passado, recente, foi esse né? mês? Super recente, agora Super recente. faz. Faz semanas, né? Eu sou acho. péssima de tempos, assim, mas acho que faz 2 semanas. 2 semanas e meia. Aham. 2 semanas no máximo. É o Libertariamente. é isso? Libertariamente. Porra, que Libertariamente. Tem algum significado esse nome? Cara, tem, lógico que escolha, tem. assim. Bom, primeiro que foi. Esse nome, essa palavra no dicionário de português, no nosso dicionário, pelo menos, não existe, né? Libertariamente, né? Mas é uma junção. Foi uma bem junção. foda, assim, é legal. Foi assim. uma junção. Eu nem sabia que existia, que não existia, na verdade, quando eu fui compondo a letra, fui fazendo. E por uma questão assim de você se ver, né, dentro de um planeta de um mundo, de um planeta extremamente violento e que não é de hoje, né? Acho que isso já é histórico. Às vezes eu fico parando, às vezes eu acho que esse CD, em cada composição ali, ela que nem eu tava falando com um amigo meu, tem muita coisa ali para ser estudada, porque ao mesmo tempo que são letras claras, objetivas e fortes, ao mesmo tempo tem uma mensagem ali para você parar e para refletir nessa questão mesmo de, porra, cara, eu não consigo. Tem tantas vezes as pessoas têm um pensamento muito bélico, a gente tem um pensamento bélico no nosso. Foi natural. Ah, pô, vontade de matar tal pessoa, vontade disso. Você fica assim, cara, como a pessoa não sente nada em tirar a vida de alguém? Saca? Tipo, e isso tem tudo a ver com uma das letras que seja Olhos Feridos, né? Para onde foi o senso do ser humano? Será que existiu realmente esse senso dentro de um fator histórico de muita matança, né? E
porra, será que a gente vai... Como que a gente vai quebrar, mesmo que seja utópico? Mas eu não quero, cara. Eu não me vejo nessa situação de estar com uma arma na mão e tirar a vida de um ser humano, seja quem for, tá ligado? Isso não é pra mim. Isso não é pra mim, não, e não, eu acho que pra refletir também no aspecto que a gente também vive no mundo muito material. E a gente não. Quando eu falo a gente, porque assim, como uma sociedade, vamos dizer assim, né? É, não pensa se existe algo além disso. Será que, putz, você vai cometer coisas e você vai passar impune? Pô, será que é justo você passar o resto da vida pessoas fazendo muitas maldades, seja com animais, seja com pessoas, e suas atitudes, e tudo bem? Tipo, se passa batido e, por exemplo, para pessoas que praticam maldade a vida toda e de repente não chega isso pro sistema de jurídico, vamos dizer assim, e essa pessoa conseguir viver plenamente sem nada e a pessoa morre e tudo bem? Será que a vida realmente funciona assim, cara? Será que não tem o vai e o volta? Não existe Ali no essa universo, troca? né? Entendeu? Então, assim, coisas assim pra gente pensar, pra pensar antes de você cometer uma atitude, né? Eu falo isso assim porque é, uma das músicas que todas essas, quase todas as músicas desse disco, elas, quando eu falo que elas são realmente autobiográficas. Sufocar não, onde as meninas participam, que eu trouxe algo que eu precisava externar. Eu escrevi esse disco, quando eu falo escrever de composição de letras, a grande maioria eu comecei a fazer essas letras antes mesmo da mudança, né, da galera que toca comigo, antes de mudar a formação da banda, né. E eu vim de uma fase muito num ciclo, eu vim de um ciclo, pessoal, de perdas muito grandes. E eu acho que eu posso até incluir esse ciclo desde o Donald até ao meu companheiro, o meu último companheiro, que foi o Ticano. O Ticano foi uma virada de chave para mim, porque eu cuidei dele durante 2 anos. Ele teve um problema, né, muito sério de saúde, e eu vi uma força, uma corrente do bem muito grande, de pessoas da música, de gente que nem era da música também, mas de amigos, pessoas que eu nem conheciam, que se uniram para me ajudar. Aquela, aquela situação ali que eu passei durante esses 2 anos de conviver com uma pessoa que teve uma EQM, eu tenho que falar disso. Eu preciso falar disso, porque esse disco saiu dessas dores, entendeu? Só que assim, numa época onde, no meio de tudo isso, rolou 2 anos de pandemia, saca? Então, assim, poderia ter aproveitado também aquela situação e falar sobre isso, mas eu falei, mano, eu não quero, porque aquela situação da pandemia foi muito dolorosa para todo mundo. Pra que eu vou fazer um disco, cara, pra pô, a pessoa colocar ali e ficar lembrando daquilo, cara? Porque quem sentiu, sentiu. Não precisa ficar relembrando e passando, porque a gente sabe os problemas que a gente passou, o medo, as inseguranças, tanto financeira quanto de saúde, o medo. Todo mundo passou por aquele medo. E também tem aquele risco de ficar datado, né? Só que eu estava passando algo pessoal meu, de um ciclo que hoje eu considero que se fechou para mim. Acho que a partir do momento que eu lancei esse disco, foi como fosse uma abertura e uma fechada de ciclo, né? E toda aquela situação do qual eu vivi durante esses 2 anos que eu estive com ele, e ele teve uma EQM. Para quem não conhece, que não sabe o que é uma EQM, é uma experiência pós-morte. E assim, ele voltou uma outra pessoa. Quando ele estava em coma, por que eu tô falando isso? Te repito, porque isso tudo tá no disco. Uhum. De outras formas, falando de outras formas. Entendeu? Quando ele entrou, ele ficou muito tempo em coma. E eu colocava as músicas, né, que a gente gostava de ouvir, para ele ouvir. E eu vi que ele tinha reação nos olhos.
E eu alimentei uma esperança muito grande por mais que os médicos falassem assim, não, ele não vai sobreviver, ele não vai paliativo sobreviver. Mas eu tinha uma coisa comigo que eu ia conseguir reverter aquela situação e falar para os médicos, olha, eu consegui recuperar ele. Tipo, ingenuidade da minha parte. Porque eu não queria entender o que estava acontecendo. Então foi uma luta assim gigantesca, né? Porque ele se esqueceu de mim. Eu não, foi muito duro você viver com uma pessoa que você ama, que a gente tinha uma relação foda pra caralho. A gente andava de skate junto, a gente andava de bike junto. Quando ele veio morar comigo, a gente tinha as mesmas roupas de banda, as mesmas meias, saca? Tipo, porra, a gente tinha uma conexão foda. De parceria, sabe aquele parceiro que pode ser uma parceira, uma amiga ou um amigo de vida que topa tudo? Sabe? Vamos aí, vamos fazer, não tinha preguiça, vamos fazer. Nossa, cara, era muito da hora e de repente a vida vai e te tira de uma forma pesada e demorada, aquele sofrimento todo, né? Tanto é que tem um verso de alomorfia que eu falo assim, sei que há um movimento lá fora, mas também um silêncio profundo. Todo esse barulho não ensurdeceu, mas a insonoridade quase enlouqueceu. O que que eu quero dizer com isso? Que a gente vive, nós estamos aqui vivendo, nós estamos convivendo com um barulho que às vezes nos irrita, mas esse barulho, ele é vida. O silêncio, enquanto nós estamos aqui, existe uma grande população que está vivendo aqui nesse plano, só que está numa maca de hospital, em coma, vagando num outro mundo, num outro estado de consciência, vamos dizer assim, sabe? E assim, a gente só consegue olhar para isso quando você passa por isso, sabe? Então, aquele silêncio para mim era ensurdecedor. Aquilo era cortante para mim. E quando ele saiu do estado de coma e eu trouxe ele para minha casa, ele às vezes passava 30 dias, um mês. Eu não ouvia uma palavra dele. E eu aprendi a ler lábios. Eu lia lábios, eu tinha que ler lábios. E eu sempre fui muito curiosa, né? Eu ficava tentando perguntar como que era, onde ele estava. Assim, foi uma experiência que eu não consigo, porque é muito, muito, muito forte. E aquilo mudou totalmente a minha concepção de muita coisa na minha vida, ou reafirmou o que eu já tinha como meu estado de observar as coisas na vida, sabe? E eu trago isso. Se reinventar, que não está no disco, que foi o single, foi a mesma coisa. Sufocar não, aquela letra ali que eu falo de uma forma que a gente fala, eu falo bem diretamente sobre questões de abusos que sofremos como na grande parte mulher, só que o homem também sofre. E ele sofre também calado e ele também é vítima do patriarcado, ele também é vítima do. Porque, assim, principalmente na fase de criança, na fase da infância, que somos muito mais vulneráveis à maldade dessas pessoas, que são. Não tem um termo técnico para falar o que seriam essas pessoas, né? Que viola, né, nossos corpos e nos abusam, e o menino também passa por isso. E para ele ainda é mais foda ainda, porque ele não pode nem falar. E a mulher também não fala. Entendeu? E durante esse ciclo, a primeira vez eu tô falando sobre isso aqui. Porque, assim, é muito difícil falar, porque assim, eu tive uma perda, né, muito forte da minha irmã. A minha irmã foi por feminicídio e ela virou estatística. Nunca investigaram, nunca nada. E eu carreguei isso por anos. Inclusive, quando eu recebi a notícia do que aconteceu com ela, e minha irmã mais velha, porra, minha irmã era avó, cara. Dos meus sobrinhos grandes, tipo, já não eram, sabe?
e o que fizeram com ela. Então, assim, eu não pude nunca falar sobre isso em respeito aos meus sobrinhos, porque eu sofri até hoje, porque assim, é algo que nunca vai mudar em mim. Eu passei anos pensando nela praticamente quase todos os dias, saca? Indignada com o que aconteceu. E você não poder, em nenhum momento, procurar justiça para isso, sabe? Então, assim, eu trouxe isso nessa música. Então, assim, foi uma forma também de orientar as pessoas, orientar as mulheres. Porque, assim, eu, como muitas pessoas também da minha geração, nós não tínhamos ninguém para orientar a gente. Porque dentro das nossas famílias, por questão de época também, não se falava sobre isso. Falar sobre sexo, falar sobre várias coisas, isso era impossível, entendeu? Então, tudo que a gente aprendia era na rua. Eu acho que agora que nós estamos mais velhas, a gente pode, de alguma forma, mesmo que seja dessa forma como música, orientar essas meninas. Não se entrega, não, cuidado, não vacila. Não se entrega para qualquer eu te amo, nossa, ai, nossa, você quer casar, quer ter filho, quer isso aqui. Porque você não sabe, cara. Hoje a gente precisa avaliar muito. Porque tem muitas mulheres que sofrem, que sofreram na pele abusos e violência que prejudicou praticamente todo a sua vida daquele ponto para frente. Porque atrapalha no seu trabalho, atrapalha na sua esfera amorosa, porque você não consegue mais confiar em ninguém, porque você, entendeu? Você acaba absorvendo aquilo tudo que você passou e acaba também transmitindo aquilo. Cara, isso e não é uma coisa que acontece esporadicamente. Cara, isso é o tempo todo. E a gente, como eu vejo isso, como nós, como seres humanos, cara, nós somos pessoas que dependemos de viver, querendo ou não, agrupados, vamos dizer assim, né, em sociedade. Se a gente não for, acredito que se não fosse pra gente não sentir nada, a gente não teria emoção. Sim. A gente não sentiria amor, paixão, raiva. Se a gente não fosse pra se sentir nada, eles são robô, iria ser um planeta só de android, sei lá, entendeu? E acabou. Então, você acha que se a gente nasceu assim, é porque alguma coisa tem. Então, é importante. Pô, não é legal você ter uma pessoa da hora do seu lado, que é parceiro, que te compreende. E você, às vezes, a gente deixa passar oportunidades nas nossas vidas justamente por traumas que ficou lá atrás, sabe? E são temas assim que quase ninguém fala. Isso afeta o psicológico. Pô, é legal você sentir alguém que você tá com alguém que você confia, sabe? Você poder compartilhar as coisas e de repente aquilo tudo foi jogado no ralo por causa de uma relação violenta, por causa de uma relação desrespeitosa, né? E eu trago isso nessa música também como uma forma de alerta, como uma forma de desabafo, né. E assim vai, de histórias, assim como o meu carro foi de 87, então tudo tem ali, tirando Corridas dos Ratos, que não foi uma música que eu escrevi, essa música é muito massa, uma das músicas que a gente adora. Essa música é do Vagal, que também é um brilhante, todos eles ali que tocam comigo, eles não puderam vir porque, por causa de trabalho, à noite, eles trabalham em bar e tal, e eles com certeza eles gostariam de estar junto comigo, né. E assim, cada música ali tem um porquê de existir, cada pessoa que participou desse disco, porque tem um monte de gente legal que participou, tá ali porque como Libertariamente, tá ali o Wendel, quando eu escrevi essa música, puta, eu falei: "Cara, isso é uma influência foda, assim". Eu tenho uma influência das bandas nacionais da época, né, como Cólera, porra, Inocentes, Ratos, toda essa geração dos anos 80, Mercenários, a Mercenários pra mim era a única banda, assim, de mulheres, né, que existia ali nos anos 80 que transcendeu ali, que pegou um nome entre toda
aquela galera, né, da grande maioria de bandas de homem, né? Sim. Então, Mercenárias ali, e é o bloquinho ali, né? Garotos Inocentes, Ratos de Porão, o Cólera, Grinders, né? Que foi os que mais se destacaram e até hoje ali, vamos dizer assim, né? Que tá essas influências todas. E o Cólera pra mim foi foda. E quando eu escrevi essa música, geralmente quando eu faço uma letra, eu já coloco a letra dentro da melodia que eu gosto, que eu gostaria de cantar, né? E a galera interpretou muito bem. Quando em cima da melodia eu falei, porra, mano, isso é uma influência foda de Cólera e tal. Eu já imaginei o Wendel, eu falei, meu, vou convidar o Wendel. Aí quando o Wendel aceitou, e eu fui chamando as meninas e a galera foi aceitando. E aí eu fui vendo que, falei, porra, vai rolar exatamente o disco como ali imaginei, com as participações e tal. O Jefferson da Agrotóxico, do Flix também tá junto ali. Vixe, tem uma galera massa. E quem que foi que produziu o disco? Como é que vocês fizeram? Onde vocês gravaram? A gente começou esse processo de composição bem no começo, assim. A pandemia foi quando? Em 2019, 2020, né? 2020, Final de né? 2019 para Isso, 2020. a formação atual do Gritando, a gente começou no começo de 2000, que foi bem antes da pandemia, um pouquinho antes. Aí a gente fazia, eu já tinha uns esqueletos ali, aí meio que foi tudo meio que rápido, assim, não demorou muito pra mim reagrupar a banda, Você tinha né? quase todas as letras prontas já, né? Não, não, teve algumas que eu fiz durante, tipo, Alomorfia, eu escrevi em cima de uma base, Se Reventar, que não é do disco, mas eu escrevi em cima de base, mas eu talvez, Corrida dos Ratos que não é minha e, assim, que não foi eu que escrevi, mas acho que a grande maioria já tinha feito algumas, e o resto eu fui fazendo conforme o tempo, tipo, Olhos Feridos, foi conforme o tempo, durante a pandemia eu fui fazendo, a gente começou, quando teve essa mudança na formação do Gritando HC, a gente começou a ensaiar, inclusive, na Jailhouse, que é aqui no Tatuapé, né, do Léo. Sim. Depois, quando o Japa entrou, o Japa meio que entrou na sequência também, a gente começou a ensaiar ali no Fenda, 315. E passamos um período ali, mas, cara, a gente fez 2 shows, aí já fez a pandemia. Então, você imagina a, a ducha de água fria que todo mundo sentiu, porque você tá empolgado ali porque trocou, tipo, tá ali com uma formação nova, uma nova Uma energia e expectativa tal. do que vai Expectativa acontecer. de vários shows e expectativa também de saber, porque quando você muda a formação, a primeira coisa que você tem que fazer é gravar um disco, velho. Eu, pelo Sim. menos, eu penso isso. Uhum. Sabe? Tipo, você mudou a formação, mas nada mais justo você gravar um disco com a formação que tá tocando, né? E gravação de disco é um processo que, cara, ó, só pra você ver, quando a gente começou em 2020, eu tô lançando em 2025. Tá? O Porque. processo foi longo. Foi, porque teve a pandemia. Aí, durante a pandemia, quando abriu as primeiras oportunidades de todo mundo se encontrar, foi quando a gente começou a respirar, tirar. Vamos aí, vamos aproveitar e vamos começar a trabalhar no disco, né? Fazer os meninos fazer as melodias e tal. E aí a gente passou esse período ali da pandemia, dentro das possibilidades que a gente vai fazer, às vezes um pouquinho ali, manda uma base ali no celular, uma coisa aqui, outra ali, até a gente conseguir realmente ficar em estúdio, ensaiar as músicas. Aí nós gravamos uma pré com o Fernando Sanches, que é o produtor musical do disco, a gente gravou lá no Rocha, na Rocha, fizemos a pré. Durante esse período a gente gravou, aí a gente pegou a Alomorfia, que a gente gravou mesmo pra valer, e lançamos, a gente falou, galera, a gente precisa lançar alguma coisa, né? Não dá pra esperar passar tudo isso, a gente não sabe como esperar. E aí o Japa se agilizou, falou, pô, consigo agilizar um clipe e tal, com a galera que eu conheço, ficou um clipão da hora, que é a Alomorfia, que foi o primeiro trabalho que a gente fez, que a gente lançou, que entrou pro disco, né? E, deixa eu ver, aí depois, quando chegou o momento, falar, puta, vamos aproveitar esse intervalo, que eu não sei que ano que foi, se foi 2022 ou 2023, eu acho. Que a gente, acho que foi 2023. Que 2022 ainda tava rolando a pandemia, não tava? Tava, mas já tava. Já tava mais meia Tá um boca, né? pouquinho melhor. Eu não sei. Mas a pandemia deu uma bugada na galera. Nossa, nem me fala. De 2022 e 2023, aí a gente entrou mesmo pra gravar.
Aí nós fizemos a captação de áudio lá na Red Star, com o Henrique Kifuri, ele que fez toda a captação de áudio. Fizemos a captação, gravamos ali né, a cozinha, tudo que tinha que gravar. E a gravação foi pro Fernando. Aí o Fernando masterizou, fez a mix, ficou. E ele entregou para nós já. Foi em final de 2023, se eu não me engano, já estava pronto. Só que faltava alguns. Aí eu fui deixando, né? Porque é o seguinte, que 2024 a gente entrou nos 30 anos de HC, então não dá pra. Lançar um disco, né? Cara, ou você foca numa coisa ou você foca em outra, porque senão não dá certo, tá ligado? Eu pelo menos, a cabeça pira, é muito trabalho. Você tem uma banda hoje, cara, é uma pessoa que pensa que tá pra trabalhar, então, vou montar uma banda e vou luxar. Esquece isso aí, mano. Você tá viajando as ideias que você tem que fazer. Trabalha mais Mano, ainda, né? você vai ter que, mano, fazer Ralar das pra tripas. caralho. Rala, você vai ter que ralar e tem que amar e curtir o que faz, né? Acho que rala dobrado, né? Pô, Rala dobrado, porque você é meio que tudo. Uhum. Entendeu? É meio que tudo que você tem que fazer. Ainda mais sendo autoral, né? Não, mas ser natural. Aí eu falei, vamos segurar um pouquinho. Vamos entrar na cultura de 30 anos. Vamos focar na cultura de 30 anos. Quando chegou no final, antes de acabar 2024, aí eu peguei no que faltava ali, que era a parte de designer do disco, que a gente amou, né, velho? Tipo, Ela ficou do caralho. todo design quem fez foi o Helvis. Beijo, Helvis, você é foda, tá ligado? Que tá trabalhando nessa identidade visual da banda. Fizemos um novo backdrop com detalhe. E é uma coisa nova, assim, que eu sempre tive vontade de fazer. Porém, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. E também conhecer, às vezes, no percurso da vida, as pessoas certas para poder esticar a mão e falar, vamos aí junto, entendeu? Ô, Lê, conta um pouco pra gente. Eu ia sobre a pegar um música. amendoim, não deu Fica- tempo. Não, fica à vontade. Eu pegava. Essa foi só pra aqui. descontrair. Essa foi só pra descontrair. Pode pegar e vou falar. Você postou esses dias lá sobre a música Voyage 87, né? Foi. Cara, eu achei muito foda assim, o que você postou lá. Aí fez eu escutar a música de um outro jeito, né? E pô, conta pra gente, pô, como é que foi, mano? Como que é a história do Voyage 87? Eu achei uma história muito interessante do você corre vê, que você fez. Que é legal, assim, que... Cara, eu queria muito ter guardado muita coisa na minha vida, mas eu confesso que, mano, minha vida é muito maluca e, assim, no sentido de... Já mudei muitas vezes de lugar, eu tinha minha loja lá na Possesse de skate, lendária Possesse de skate na Galeria do Rock. E aí era minha vida sempre foi uma correria, na verdade. E sempre fiz um monte de coisa. Só que nesse monte de coisa, de coisas que eu perdi, uma dessas foi a primeira. Fiz questão de guardar os documentos do meu primeiro carro, né? Porque assim, a gente, Gritando, começou ali. A nossa data que tá na camiseta, a gente respeitou 1994, que seria a formação que a gente já tinha pra poder gravar a primeira demo, né? A fitinha ali e tal, que foi essa fitinha que deu O start né, ali. o start ali pra nós, né? Mas antes de ter essa formação pra gravar essa fita, é óbvio que passa um monte de gente antes disso. Então, um monte de gente passou pelo Gritando HC. Um pouquinho, 1 mês, 3 meses, 5 meses, cada um fez alguma coisinha ali, até você achar pessoas que abraçam a sua ideia de fato e falar, beleza, vamos gravar? Vamos. Então, a data é 1994, só que ali final acho que de 92, ali 93, eu e o Donald, a gente já começou a investir nesse lance de banda, sabe? De acreditar, de chamar o pessoal, e já tocamos em garagem, até mesmo antes de ter um nome definido, né? E nessa fase, quando a gente tava na nossa formação da Tema, a gente ensaiava. Pô, o Gritando HC foi uma banda de... hoje ainda até que nem é tanto, assim, mas, nossa, por mais de 20 anos foi uma banda de muito ensaio. Antes da gente gravar a primeira demo, a gente ensaiou pra caralho, velho, pra gravar uma fita. Mas a fita, na época, era uma coisa valiosa. Era importante. Todo mundo começava por uma fita. Gravação de É fita. porque se tivesse uma banda e não tivesse pelo menos uma fita demo, você não tinha banda, né? Entendeu? E era importante ter a fita, né? Então, a gente saiu, tipo, mano, 1 ano ali. Mais de 1 ano. E, cara,
mó corre, não existia carro de aplicativo, táxi inviável. Cara, quantas vezes ficando ali na madrugada, na Praça do Correio, esperando o ônibus Vila Medeiros. Cara, que passava de 1 em 1 hora, mano. Tipo, dos passageiros. Era muito ruim, assim, e sem sair e tal. E o Donald, ele era um cara muito. Ele era um cara, assim, que tinha um pé no chão e tinha uma cabeça muito boa, assim, sabe? E aí ele falava assim, pô, e a gente tinha começado, antes de montar a banda, a gente começou a namorar. A gente se conheceu numa gangue, enfim, muito rápido. Eu fui de gangue, ele era de gangue. E aí a gente só acha que essa gangue só existiu pra gente se encontrar, na real. Sabe? Porque quando eu conheci ele, ele já era dessa gangue há muito mais tempo. Só que ele tava numa fase que ele tava doente, então eu nunca trombei ele. No dia que eu trombei ele, que foi na Praça do Correio, que era um dos lugares que talvez que a gente se encontrou, que foi a única vez. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Meu, cara, eu era bem novinha também, eu não tinha nem. Ia fazer 18 anos, 17 anos. Aí ele, cara, não tem nada a ver isso aí com você, você é uma menininha, você tá vendo esse rolo aí, essa confusão e tal. Não, vamos dar rolê comigo e tal, eu também não tô mais afim. E aí a gente começou a fazer rolê e tal. E foi tudo muito rápido, cara. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita iniciativa e sempre viajava nas ideias. Tudo que eu achava que eu podia fazer e que não podia, eu tentava fazer do mesmo jeito. Mesmo que eu me lascar, eu sempre meto as caras e vou lá, faço. Ah, me fudi, beleza. Então não faço mais, aprendi a lição. Mas é o melhor tentar do que não tentar e ficar. A não ser que você. Tem que avaliar, né? Os prós e os contras. Mas né, eu não tinha essa conversa comigo mesmo nessa idade. Entendeu? Não tinha. Tava começando a viver a vida, né? E aí ele chegou pra mim e falou assim: Porra, meu, em vez de a gente ficar. Eu não tinha trabalho. Ele me arrumou meu primeiro trampo, que foi no Pizza Hut, porque ele trabalhava no Pizza Hut também. Né? E ele falou: Ó, vou te arrumar um trampo lá. Aí eu falei: demorou, né? Então, ele me arrumou. E aí, ele falou, eu falei, Isso ó, em 92? por aí, eu preciso olhar certinho, assim, porque eu comprei meu, não, depois, porque eu comprei meu carro em 90, o exercício tá de 96. Então, começou, foi isso mesmo. A gente passou esse período de 94 sem o carro, eu comprei o carro em 96, então foi mais ou menos mais de um ano. Aí, de perrengue pra ensaiar, carregar instrumento, bibibi, popopó. Meu, era outro mundo, né? São Paulo era outra coisa. Aí ele falou, pô, vamos. Eu falei, ó, vou juntar dinheiro. Já era uma coisa que eu queria muito, que era, pô, todo mundo tinha vontade de ter um carro. Eu falei, vou trabalhar, cara, vou trabalhar, arrumar outro trampo. A gente quase não se via nesse período, porque ele também trabalhava pra caralho, que ele queria comprar uma moto, né? Então, pra sair daquele trabalho e trabalhar de motoboy, ser independente, entendeu? Alguma coisa assim, se a gente ser autônomo. E aí eu comecei a trabalhar no Pizza Hut, que era na cozinha. E depois, aí só que o salário não dava, velho. A inflação ainda não tinha estabilizado. Foi daquela negócio do Collor lá, não foi? Que ele Foi, pegado nossa. da poupança e tal. Nossa, foi horrível, assim. Então, assim, por mais que você trabalhasse um salário medíocre, o salário já era medíocre, aí a economia não ajudava. E aí eu falei, pô, meu, não vai dar certo. Aí logo eu já comecei a fazer hora extra, né, pra pegar extra da noite e o adicional noturno, somar com o meu salário todo. Mas também ainda não dava. Só que assim, eu não ficava com. Vendia ticket, vendia tudo que tinha. Tudo que tinha pra monetizar, você fazia. Eu ia lá, vale refeição, tudo que eu recebia, eu vendia tudo. Eu vendia, meu, eu juro, vou ser bem sincera aqui. Cara, eu usava uniforme todos os dias, né? É porque eu trabalho com uniforme, né? Então, assim, eu não tinha gasto com roupa, porque eu usava uniforme, né? Eu ia de uniforme e a minha vida durante um ano foi viver de uniforme. E era tipo de segunda a segunda, uma folga por semana? Uma folga por semana. Puxadíssimo, sabe? Trabalhava à noite, fazia fechamento, então eu saía às vezes 2 horas, 3 horas da manhã, porque você faz ali, porque a gente trabalhava na cozinha, então a gente fazia as pizzas, fazia os procedimentos, meu, eu saía de um forno cortando pizza de 540 graus Celsius para você entrar dentro de um alquim de menos 3 graus. A milhão. Pra ficar doente rapidinho. Cara, não dava tempo. Tipo um McDonald's da pizza, tá ligado? E só que é o seguinte, tudo que eu me proponho a fazer, sempre pra fazer direito. É pra fazer, faz direito. Então, era uma boa funcionária. E eu ficava pros fechamentos.
Fazia, meu, eu fico, tenho, podia estar... Não, eu preciso fazer. E, nossa, chegava uma hora que dava uma bad vibe, porque eu trabalhava na Pizza Hut, que era ali da Avenida Brasleme. E é um lugar, né, de burguês, um lugar, né, pá, e todo mundo passava com os carrão da hora. E eu, caralho, velho, um dia eu vou ter meu carro, mano. Um dia eu vou passar por essa avenida aqui com o meu carro. E aí como eu escrevi lá, cara, eu ficava, tinha várias formas, né, aquelas formas grandes, né, pesada pra caralho. Eu ficava lavando as formas assim, ficava assim, nossa, como no meu carro. E era assim, virou, a forma de pizza virou um volante do meu carro. Eu ficava mentalizando aquilo, cara. Eu falei, meu, eu não sei como eu vou comprar, como vai acontecer, mas eu vou conseguir comprar Já essa meti ali na caralho. atração ali na época já. Eu falei, eu vou conseguir comprar essa caralho. Aí eu tive a oportunidade de conseguir um trampo no Sesc, na cozinha do Sesc Consolação. E era de manhã. Esse aí foi temporário, né? Mas foi o que somou. Então, assim, eu não tinha gasto com roupa, porque eu não podia gastar com roupa. Eu vou falar pra você, eu não comprava nem, mano, as calcinhas que eu precisava, minha mãe comprava, mãe comprando calcinha. Tá ligado? Os calçolas gigantes, foda-se. Tá ligado? Eu só tava pelo meu objetivo, cara. Eu queria, e aí eu consegui, mano. Aí deu uma estabilizada na moeda que eu falei, caralho, velho, agora eu vou comprar. Aí foi na mudança pro real, né? Só que antes de eu comprar, eu tudo premedito, cara. Eu premedito as coisas antes. Eu já tinha tirado minha carta. Eu já falei, meu, eu vou tirar minha carta antes. Porque muita gente compra o carro pra depois tirar a carta. Eu já queria tirar a carta antes. Eu falei, não, o dia que eu tiver com o meu carro aqui, mano, eu já quero dar rolê com ele. Eu não quero saber. E aí eu tinha tirado, eu tirei minha carta, inclusive, num E era Fusca. suave pra tirar a carta naquela época? Como assim, suave? Como assim? Porque, tipo, hoje em dia é uma burocracia do caralho. Pô, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo, tem um monte de exame pra fazer. Nunca foi Aí tem barato, eu quebra. acho, mas assim, eu acho que hoje, eu não sei, não tô fazendo ideia quanto custa pra tirar uma carta hoje, assim. Eu não tenho ideia, mas, cara, eu só sei que eu fiz aula, paguei várias aulas, porque eu não queria reprovar, porque eu não tinha dinheiro pra reprovar, então melhor é pagar lá. Só que aí o que aconteceu? Eu, na lesada, caralho, velho, eu ansiosa no dia da prova, né, do carro, era na quinta-feira, só que na minha cabeça era sexta. E a prova era na quinta. Só que, tipo assim, a gente tá na fase daquela época que tinha telefone fixo em casa. E eu não tinha telefone fixo. Minha família, acho que foi uma das últimas da rua a ter telefone fixo. A gente usava o telefone do vizinho pra deixar recado. né? Usava o telefone do meu. É verdade, não vou luxar com uma coisa que não existe. É real, era isso mesmo, saca? E aí eu cheguei na sexta-feira lá, na autoescola, a mulher. Aonde você tava? Eu falei, por quê? O exame era ontem. Eu falei, nossa, eu não acredito, cara, faz isso. E agora? Eu falei, agora você vai ter que pagar de novo, né? A taxa. Aí eu falei, nossa, eu vou ter arrasado, cara. Mas aí eu fui, paguei a taxa, fiz o exame, esperei mais um pouquinho até a nova abertura do negócio lá pra acontecer. E aí passei. E fiquei com a carta parada, sem ter carro, só trabalhando. Aí tirei, consegui comprar meu Voyage. Lembro até quanto eu paguei, que foi R$3.200 no Voyage álcool GL 87. Eu paguei à vista. Mó orgulho. Caralho, Ai. que foda. Nem parcelei. Paguei essa pau. Paguei à vista. Meu, eu lembro que no inverno, cara, eu tinha que chamar meu vizinho pra tirar o carro da garagem, pra pegar na banguela. Mas você já tinha mentalizado que era esse carro? Não, mano, eu queria qualquer carro, velho. Eu queria um carro que você fizesse. Andando. Que eu pudesse fazer as coisas que eu queria. Porque sabe quando você é jovem e você tem aquele anseio de Liberdade, né? de querer sair, de querer viajar, de poder. E não tinha muito essa coisa da. A gente sempre sabe que não pode beber e dirigir, mas não tinha essa coisa tão rígida. Todo mundo bebia, né? Todo mundo bebia e dirigia. Cara, aí o primeiro. Né, E aí eu lembro que. Aí quando eu comprei o carro, eu passei um dia todo. Peguei esse meu vizinho que me ajudava a tirar o carro da garagem. Aí eu falei assim, vamos dar um rolê comigo. Aí eu peguei sozinha, né? Aí foi a primeira vez. Aí eu peguei, foi no dia que teve um show no estádio do Pacaembu, cara, de uma banda, não sei se foi, ai, cara, não lembro se foi AC/DC, se foi umas classic rock, assim, não lembro que banda que era.
Que a gente até passou. E eu passei, mano, eu fiquei do meio-dia. O carro acabou o álcool várias vezes, porque eu não tinha noção, né, de quanto. Eu ficava colocando de 10 em 10 reais. Ó, 10 reais ainda valeu um pouquinho, né? Pô, Na época, 10 reais era bastante. Não, eu sei que acabou a gasolina duas vezes, 2 ou 3 vezes nesses percursos, porque eu cheguei em casa quase 10 horas da noite e me deu uma assadura. Na bunda, cara. Fiquei com a bunda toda assada, velho, porque eu dirigi. Falei, mano, eu preciso descabaçar total. Porque é o seguinte, aí tinha esse sábado, e aí eu lembro que tinha quarta-feira, tinha uma eleição. De alguma coisa aí. Que ninguém trabalhava. Aí eu peguei nesse dia de eleição, peguei meu vizinho e falei assim, vamos de novo? Aí ele, pô, então vamos de novo. Aí eu dei um rolê menos, porque eu já ainda tava toda ferrada ainda do outro rolê. E aí chegou no sábado. Aí eu falei assim, mano, cara, olhei, meu carro na garagem, eu com a chave, eu com a minha carteira. Aí eu falei com o meu vizinho, era o Mi. Eu falei assim, o Mi, e aí, mano? Ele falou, ó, que você tinha que saber, você já sabe, mano. Eu falei, não demorou, cara. Peguei o carro, falei, mano, tô saindo, minha mãe, cara, pra onde você vai? Não sei. Peguei, aí a primeira pessoa que andou de carro comigo, com o cu na mão, foi passei com, foi o Márcio, irmão do Donald. Marcinho, vamos colar lá, porque a gente colava muito no Bar do Meio, né? Que era no Bar do Beto ali, era um ponto de encontro, Bar do Meio. Um ponto de encontro, a gente jogava truco e um monte de coisa ali. Vamos comigo, ele com o cu na mão, ai, você pode? Eu falei, não, eu posso, vamos aí, cara. Aí peguei chuva, peguei tudo. E na segunda semana, de carro, eu já tava pegando o BR-116. Falei, vixe, mano, aí ninguém mais me segurou. Aí eu, puta, cara, eu já viajei muito com esse carro. E com a banda também, voltando com a história de banda. Porra, vários shows que facilitou. E, meu, no dono dirigia, ninguém dirigia, o Hit não dirigia. E, mano, quem sempre levou ali a banda, o primeiro carro da banda fui eu. Todo mundo dormindo, bêbado, podre. Quem tava lá no volante, caindo de sono, era a Lezinha aqui, cara. Não era ninguém, não. Era eu. Por muitos anos assim. Legal, eu vi que você postou lá no Insta, lá, falando dessa história do Voyage, cara. Aí eu comecei a escutar já com outros ouvidos, né? Uhum. Falei, nossa, que legal, cara. E, pô, fiquei feliz pra caralho, porque, tipo, pô, você falando assim, pô, primeira coisa, minha primeira conquista, né, cara? Foi minha primeira conquista Isso. grande, né? Sim. Porque eu vim de uma família simples, cara, humilde, tipo, eu fui criada dentro do costume de educação e costumes nordestinos, raiz, assim, raiz, né? E minha mãe podia dar aquilo que podia que dar, era o básico, não nos faltava, mas era o básico. Então, você vai estudar, e assim, tudo que a escola pôde me dar, da escola pública, eu estudei em escola pública, tudo que tinha eu aproveitei. E a minha primeira experiência com música foi na fanfarra da escola. Eu toquei 2 anos na fanfarra, mas eu fiz tudo, joguei vôlei pra caralho, era do time da escola joguei vôlei durante 8 anos, então minha mãe me incentivava muito, assim. Guarda, faz, assim, muito do que eu sou, assim, é de mim natural, mas a minha mãe também uma pessoa muito foda, assim, nesse aspecto, rígida, porém, a rigidez dela sempre foi pro bem, sempre foi pro bem. E ela falou, primeiro você vai estudar, foca no estudo, porque minha mãe não estudou na época e tal, né? Meu pai veio de Pau de Arara para aqui para São Paulo. Uma das que pega ali um pouco que o dono se inspirou ali na história da minha família, né? Do Severino, né? E a minha mãe, ela sempre me incentivava. E eu falava, mãe, eu vou comprar meu carro. Ela falou, trabalha para isso. Trabalha para isso. Foi o que eu fiz, então eu trabalhei. Legal. Aí já era, mano. Legal você falando assim, pô, tava limpando lá as panelas lá, imaginando o volante, cara. Falei, cara, já tava metendo a lei da atração ali já e nem sabia, né? Nem sabia, né? Porque, olha, eu vou falar pra você que se dependesse do salário miserável ali, eu não sei, cara, mas foi juntando mesmo, centavo por centavo, vendendo ticket, vale a refeição, sabe? Não comprando, gastando com nada, eu não gastava com nada, absolutamente nada. Meu foco era só trabalho, eu e o dono, a gente se via muito pouco, só no ensaio e às vezes na folga dele. Quando batia. Quando batia. A gente foi um ano assim. E aí eu consegui comprar meu carro, depois de um tempo depois ele comprou uma moto. Essa do disco é que você tem mais carinho? De carinho. Aquele carinho especial, porque assim, você fala. É que você falando assim, dá pra você perceber que, tipo, porra, dá pra você, os olhos brilham. Tem, porque assim, agora
ainda faz tudo mais. Porque, assim, além de ser uma história, uma coisa minha, assim, pessoal, e que também fortaleceu a história do Gritando HC, a história da banda ali no começo, porque a gente precisava muito, né, de ter um. E toda banda, né, cara? Toda banda sabe que, bom, precisa ter pelo menos um ou dois da banda que tem que ter um carro pra ajudar, né, pra fortalecer o Principalmente o corre. baterista, né? É, Que cara. o O baterista mais se fode, né? O baterista é o que mais se fode, Quer mais entendeu? cerveja, né? Ah, eu aceito. Ainda tem mais um pouquinho aqui. Tem aqui? Entendeu? Então, tipo, é importante ter. E o legal do feedback de alguns amigos que eu vi ali no comentário depois que eu postei, né? Falando do, pô, sei o que é isso, eu tive meu Chevette, eu tive meu carro tal. E eu não esperava que ia bater isso. Que ia levantar uma coisa assim de fazer a pessoa trabalhar a memória da pessoa. Ela só não imaginava que isso ia acontecer. Eu achei, puta, cara, realmente eu tenho um carinho muito grande, assim, porque foi a minha primeira conquista. E ali começou a história da minha vida mesmo, de trabalho, de um monte de coisas, cara. E o Voyage, onde tá? Cara, eu não sei, mas eu vou falar pra você que eu fiquei com uma puta vontade de ter um Voyage. Só que assim, dessa vez eu gostaria muito, eu vi o Volkswagen do Brasil, gostaria muito de ter um carro, pode ser antigo, mas 4 portas, por favor. A gasolina e direção hidráulica, o meu Voyage não tinha direção hidráulica, era pesado Nossa, que pra beleza. caralho, era muito pesado. Mas o que aconteceu? Você chegou a vender ele? Você... Então, Como- aí, a cara, meu última Voyage, vez que você viu ele? a última vez que eu vi foi na porta do estúdio Chromazone, Aham. lá onde a gente saiu por muito tempo. E foi roubado. Roubaram seu Voyage? Meu porta-mala lotado. Ai, isso, mano, aqui é tudo verdade. Ai, O meu porta-malas realmente estava lotado. E a gente nunca ia viajar. A gente nunca ia ter pra ir pra praia, pra essas coisas. E nesse final de semana, a gente ia. A gente ia pra praia. Então, tinha minhas coisas. Eu tinha uma camiseta. O dono chegou aí naquela época. Que eu ainda vou contar uma história dele rapidinho em relação à moto e tal. vontade, filho. Que ele conseguiu ir para Londres, né? Naquela época, eles ficaram 15 dias. Ele e mais, acho que 3 amigos, 4 e tal. E ele vendeu a moto para poder fortalecer esse rolê, né? Porque ele se acidentou com essa moto quando ele trabalhava de motoboy. E assim, a gente se foda, mano. A gente era foda, cara. E assim, a galera, por causa da visibilidade do que tá na casa, a galera chamava a gente de boy. A gente era uns pobre, fudido, proletário. A galera, banda de boy, só porque a gente fazia o corre, mano. A gente fazia o corre das coisas. O lance A da gente loja também. cara, a gente fazia, mano, era puro trabalho ali. É porque também naquela época também a galera não tinha muita noção, né, das coisas, né? Porque saber todo mundo, mano, todo mundo aqui, a gente é um fudido, velho. Os caras te viam na MTV lá, achavam já que vocês estavam ganhando rio de dinheiro. Nossa, mano, pagou jabá, bem, sacou? E nada a ver, cara, a gente era um fudido pra caralho, tá ligado? Só que a gente conseguia as coisas porque a gente era determinado a conseguir, sabe? A gente era determinado, vamos fazer. Porque assim, se você não tem determinação na sua vida, mano, pra qualquer coisa, você não vai conseguir. Se você não se doar, você não vai conseguir, não fica esperando cair pro céu, resolver o seu problema. Se você não der sua cara a tapa pra você, foi o que Sim. a gente fez, a gente deu a cara a tapa, sabe? Eu dei minha cara a tapa, dou minha cara a tapa até hoje. Entendeu? Então, assim, se você não persistir e botar a sua energia, botar a sua força de trabalho, sua inteligência ali, empenho, com preguiça você não vai conseguir, mano. E muito menos falando dos outros, sabe? Criticando o trabalho dos outros, sabe? Não é assim que funciona a vida. Entende? Então, aí ele vendeu essa moto, ele teve essa oportunidade de ir pra Londres, e ele vendeu essa moto e ele trouxe um monte de tubo de tinta, sabe tinta de cabelo colorido? Porque era muito caro aquilo. Ele gastou todo o dia da moto dele ali. Ele foi com a passagem paga, deu uma sorte. E ele foi com essa intenção, né? Aí foi por isso que quando ele se deu de moto, quando ele voltou, ele vendeu, ele começou, voltando assim, entrando um pouquinho no... Porque um assunto tem a ver com o outro. Não, fica à vontade, vai indo. Começou os Fitas Podres, né? Que era muito conhecido ali, que o dono ele era um cara que ele conhecia muita coisa, assim, de som, né? Então ele vendia ali na porta da galeria, de muleta, mano, pé quebrado, todo fodido, saca ali, passando, escuta esse som aqui, pá, escuta esse som aqui, pá, pá. Ele foi o cara que hoje, e dando um mérito, se a banda K-Jots é conhecida no Brasil, foi graças a ele, mano. Foi graças a ele. Ele, quando ele foi pra lá, ninguém conhecia essa banda aqui.
ele conheceu ele lá, conheceu o Jorge, conheceu toda essa galera do QJ lá. E ele veio falando de tudo que aconteceu ali. Agora por isso que eu entrei nesse assunto do Donald. Porque agora eu sou assim, eu pego uma de lá, boto lá, depois eu misturo tudo, no final tem tudo a ver, vocês vão entender tudo. Porque no porta, voltando na história do roubo lá do carro. Meu Isso. porta-mala tava cheio de coisa. Inclusive a camiseta do Subs, que ele tinha trazido de Londres. Não é porque tem que explicar as coisas, né? Porque senão a pessoa acha que a gente é rico, né? Não tem nada de rico. É só a situação da vida que proporcionou ele lá. E aí, voltando, ele nesse porta-mala, depois de voltar no Santo Voyage, só pra concluir a história do Marcelo. E aí ele conheceu, e do queijo, outros. Aí ele conheceu lá, apresentou esse som pro Fabão do Olho Seco, que era também um grande divulgador na galeria do rock. E eu, o Fábio do Olho Seco pirou. E aí a galera foi conhecendo. Ó, pra você ver o poder da comunicação, né? De você estar ali num lugar X, que é uma vitrine, que fortalece essa parada. Tanto é que quando eles vieram a primeira vez aqui pro Brasil, se eu não me engano, acho que eles já chegaram a vir e tal, Sim. que eles queriam até que o Gritando HC tocasse. Ele conheceu uma outra banda chamada Molotov Cocktail que eu conheci, só que ele já tinha falecido. E a galera, os irlandeses, toda essa galera, tá tudo na foto do primeiro disco do Gritando HC, o primeiro de 1997, tem muito daquela galera ali, é aquela galera que ele conheceu em Londres. E alguns desses punks que tiveram a oportunidade de vir pro Brasil, todos foram na galeria do rock e não sabia que ele tinha falecido. Entendeu? Então, assim, foi um choque do caralho, tá ligado? Pros caras e tal. E aí, voltando, foi para concluir a história do Cajons com o que tinha no meu porta-mala do carro, voltando, né, da história do porta-mala. Foi na porta do Amazônia, a última vez que eu vi meu carro foi roubado. Só que aí eu já tinha trocado de emprego, né? Eu já tinha dado uma evoludinha na vida. E aí eu fui ser securitária, trabalhei no Marítima Seguros por 5 anos. E aí o meu carro tinha seguro, o Voyage. Eu não sou idiota, né, mano? Eu Tava atenção aqui, eu falei, pô, levaram... Que é tudo certinho na minha mano, tem que ter tudo certinho. Você tem um carro, mano, você tem que ter seguro. É valores agregados, cara. Não é você comprar um carro, vou largar, você se fode, compra pra largar na rua pra Você ser não arrumado. contou que tinha seguro, eu já tava com o coração partido aqui. Não. Depois de ouvir toda a história, Final eu falei, pô, feliz. Não, final feliz. Eu tinha. Sabe quem andou? Mano, uma galera já andou nesse carro aí. É que a minha memória é ruim, mas eu sei que quem andou, que eu sei que andou, foi porque ele falou pra mim. Porque tinha acontecido várias histórias a gente saindo da porta do hangar de um show. E aí saiu ali e tal, entramos na Avenida Tiradentes. Eu lembro que tava eu, o Donald, tinha mais 4 brother, mais 3 brother ou 4. Meu calção vivia cheio, lotado, porque não era todo mundo que tinha carro no rolê. E eu sempre dei carona pra todo mundo. Eu sempre fui dessa de dar carona pra todo mundo. E eu lembro que aí quando a gente chegou ali num certo ponto ali da Avenida Tiradentes, sabe essas tartarugas de cimento, que é um pouquinho mais alto? Aí eu lembro que o Donald ficava assim, entra pra direita, o outro ficava, vai pra esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Eu falei, mano, pra onde vocês querem que eu for? Aí eu, né? E porque era uma bifurcação. Só que nessa direção ficou tão em cima, que na hora que eu passei em cima da lombada, da tartaruga. E, cara, estourou o meu pneu que eu tinha acabado de trocar, velho. Eu tinha acabado de trocar. Eu tinha feito a cambagem, os 2 pneus de trás. Mano, eu fiz a cambagem, eu fiz tudo bonitinho, mano. O carro redondinho, eu passei o bagulho, pau, estourou. Eu falei, não acredito. E quem tava nesse dia, que me falou, quem tava, o Nader do Schweizer. Ele falou, eu tava nesse dia aí, não sei por que cargas d'água. ele tava lá. Que a gente tava falando que eu nem tinha lançado essa música ainda. A gente tava conversando sobre o nosso Voyage. Eu falei, já andei nesse Voyage. E uma galera já andou também. Mó galera aí do rolê já andou nesse carro. E foi da hora. E, pô, cara, que história, mano. Porra, foi ali da postagem do Instagram que você postou essa parada do Voyage aqui, caramba, é uma sobre-história dentro dessa história que você contou pra gente. Não, tem um monte de historinha que, tipo, quando a gente fez antes de lançar o disco, quando subiu pra plataforma, a gente fez uma audição na Ongo Hits. Primeira vez, que chique. Fizemos uma audição, mano, ficou muito da hora, assim. Falou uma galera, terça-feira, lotou. Fiquei muito feliz de ver um monte de gente lá, de bandas, assim. Pô, você sente um carinho especial. E como era uma audição, e a gente nunca tinha feito uma audição, eu falei, mano, a gente não pode chegar tocando, né, a música, ninguém conhece o som, né, já tá tudo vinculado aos clássicos e tal. E eu falei, bom, acho que o que dá pra fazer é o seguinte, as 5 músicas, a gente tocou 5 músicas do disco. Eu vou
vou falar um pouco sobre cada letra, Sim, né? sim. Beleza? A galera falou, nossa, demorou, acho que tem que ser assim mesmo. E a primeira música que a gente abriu foi sobre Voyage. Aí eu contei um pouco disso que eu falei aqui e contei um pouco ali da história que a gente foi buscar, né? A nossa primeira aprendizagem do disco a gente foi buscar nesse carro. Uhum. Lá em Guarulhos, né? E coisa que eu também não tinha contado. Aí com o tempo também vai desarquivando as histórias, né? Porque é um ciclo novo que eu falei, né? São outros assuntos agora. Aí conforme vai acontecendo, a gente vai falando, vai lembrando, vai esquecendo, vai lembrando. Ô, Lê, agora a gente vai voltar lá pro começo, lá pra gente saber um pouco mais de você. Quando o Hit veio aqui, né? Ele falou que conheceu você na escola, né? Foi. Que vocês queriam ter banda e tal. E como é que foi ali, a sua visão ali? Como é que você começou a curtir som? O que caiu na tua mão ali? De rock? O que te desvirtuou ali naquela época? Ah, então, sim. Eu e o Hit, a gente é amigo de escola. Já fomos amigos No ginásio? de ginásio. Ginásio. Só que ele já tava mais pra frente, né? Já tem uns anos mais velho que eu, né? Então, acho que quando eu tava na sexta, ele devia estar na oitava, primeiro colegial, alguma coisa assim. Ele já era mais adulto. É dor. Já era mais adulto. Ah, ele me viu já, tipo, dançando de colã, tiara, sapatilha, fazia jazz, eu adorava. Eu falei, fazer tudo, cara. Sim. Por isso que eu tô arrebentada, cara. Eu já não consigo fazer nada, mal aguento meu corpo. Eu gastei tudo que eu tinha que gastar, eu já gastei, cara. Tá foda. Se eu viver mais uns anos aí, eu quero ver como é que eu vou ficar. Aí, enfim, foi, bom, meu começo, sim, musicalmente, falando de música. O que caiu na tua mão ali que você começou a curtir um som? Você já sabe a história do Goonies? Já assistiu o filme Goonies? Já. Sabe? Slot de chocolate. Ele tem aquele que fica falando tudo muito explicadinho. Sim, Às sim. vezes eu sou um pouco assim. Não, é bom, isso é ótimo. Não, assim, música, onde a música entrou na minha vida? Assim, eu sou de uma família grande, de irmãos. Hoje, não tanto, né? Porque a gente já não tem uns, já não vive mais. Mas, na época, eu sou eu sou caçula, né? E era uma época, tipo, meus irmãos mais velhos, assim, só de vinil. Não tinha, né? O que tinha era vinil, né? Então, como nós éramos em 8, eu era da piveta, os meus irmãos já eram mais adultos e tal. Né? Meu irmão mais velho acho que já até casou. Eu e meu sobrinho mais velho, meu sobrinho não tem muita diferença de idade, assim, 2 anos. Então, eu fui uma criança que convivi com um monte de criança, né? Então, tinha vinil de tudo quanto era coisa que vocês puderem imaginar, de som. Né? De black music, de forró, de MPB da época, temas de novela. E vinil é uma coisa muito da hora, né? Porque, porra, você pega ali um monte de fotos, né? Hoje a galera deixou as coisas meio minimalista, né? Tudo pequenininho, uma letrinha. Era meio que um ritual, né? Pra escutar um Aquela disco, né? coisinha, né? Meio, ai, sabe? Mas antes os discos, ó, você pegava aquele. Acho que era o Breeze, em Bala Sábados à Noite, aquele. Era até Tinha os Roberto Carlos lá escondido lá no meio. Tinha, cara, tinha o Toda Roberto casa Carlos. tinha o Roberto Cara, Carlos, velho. Olivia Newton-John com de outra volta do filme. Pô, aquele do encarte era Crazy. fantástico, porque o filme era muito louco. Você pegava aquele encarte ali, você brisava naquele monte de foto que ela não brisava. Então, assim, eu brisava ali de ver aquelas coisas, e de ver e de ouvir, né? Eu ouvi muito. Então, assim, minha família sempre gostou muito de música, e obviamente eu também sempre gostei muito de música. Só que tudo que tava ali, é lógico que não batia, né? Ali, né? Eu era muito jovem, então você vai absorvendo o que tem ali na sua disposição. O meu irmão, nós éramos 5 mulheres e 3 homens, né? E um dos meus irmãos gostava de rock. O Euro Rock da época, né? Que tinha Black Sabbath, Def Leppard. E eu comecei a pegar esses aí pra me ouvir quando eu já tinha uns 11 anos, por aí, 10, 11 anos, eu ouvia Já essas conseguia coisas. colocar sozinha já? Não. Pegava escondido, né? Eu pegava escondido, porque ninguém deixava eu pegar o vinil, porque eu tinha medo de riscar. Né? Riscou, já era. Então, Muita cuidado, né, com o vinil. era escondido, eu ouvia tudo escondido, né? Então eu lembro que eu vi Alice Cooper, Def Leppard, Black Sabbath, puta, tem aquela banda que eu acho Cheap Trick, todas essas de rock progressivo, hard rock e tal, essas coisas. Eu ouvia, era a coisa que dava aquela coisa assim, mas não era o que despertava, sabe? O pá,
isso é no... E aí foi quando eu, por coincidência, assim, numa dial de rádio, puta, cara, as antenas eram uma porcaria, era mó difícil sintonizar. E uma das melhores rádios que tinha que tocava som alternativo, se eu não me engano, acho que era 97,7, porque tinha 89, tinha Brasil 2000, Brasil 2000, e tinha mais uma alternativa, que era que rolava as músicas mais fodas, assim, não era tão comercial. Mas era mó difícil sintonizar aquela parada. Aí foi quando eu. Conseguiu sintonizar? Nossa, mano, na hora que eu consegui sintonizar, velho. Se eu não me falha a memória, a primeira música, assim, alternativa, assim, que eu ouvi foi Joy Division. Eu tenho isso na minha cabeça, tá ligado? Foi Love You Tears Apart. Porra, naquela época, eu tô falando, sei lá, 88, 89, não, menos, antes, 14 aqui, 89, 85, por aí. E eu vi aquele baixo, cara. Bateu uma parada, assim, ao mesmo tempo que bateu uma parada meio deprê, vamos dizer assim, mas era um deprê de que tinha a ver com o que estava acontecendo ali por um momento. Pós-ditadura, São Paulo era muito mais cinza. Até quando entrava o verão, você percebia que era o verão. Porque, porra, o sol, você via o céu azul. Era só céu nublado, por isso que não é à toa. A Terra da Garoa não é só questão poética, né? Demônios da Garoa, enfim. São Paulo realmente era a Terra da Tem um Garoa. contexto por trás, né? Tem um contexto por trás, entendeu? Porque realmente era um lugar muito mais frio, era outro rolê. Então, e você sentia as diferenças das estações, né? Do ano, né? Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, aí eu ouvi tudo de uma vez. Então, assim, eu ouvi ali e tinha um programa também que era da 89, que era do Tatola e do Redson, chamava. Ai, cara, Independência ou Morte. Cara, os caras tocava, mano, ali eu conheci muita banda também. Muita banda. Eu tô falando isso assim, bem de coisa de adolescente mesmo, assim, foi minha abertura, né? E ali eu já falei, puta, mano, é isso que eu quero. Aí logo na sequência eu já conheci o lance do skate punk. Que foi, eu falei, mano, eu quero isso pra mim. Porque eu sempre fui aquela coisa assim, pô, por que eu não posso fazer? Porque só tem menino fazendo, eu vou lá e vou fazer. Né? Eu quero isso, eu quero isso. Só que minha mãe nunca ia me dar um skate. Jamais ia me dar um skate. Não era coisa praticável. Pra mina praticar. Nem pra menino, porque era um bagulho totalmente marginalizado. Pra todo mundo. Sim. Imagina pra uma mulher. E ainda mais num bairro onde eu morava. Saco? Era inaceitável. Se aparecesse com o skate lá. Não, era inaceitável, mas eu. Não. Eu quero isso pra mim, conseguir um skate tubarão, que só tinha. Não tinha nose, só tinha tail, não tinha concave. Cara, o solamento era muito ruim, as rodas eram ruins. Mas foda-se, eu tava com meu skate, tá ligado? E aí eu tive um dos caras da escola. Você quer andar mesmo? Ele já andava bem e tal. Eu falei, quero. Aí ele me ensinou. Eu aprendi a andar no pátio da escola, onde eu estudava, assim. E eu tinha minha linha. E assim, como eu morava em lugar de ladeira, geralmente os ladeireiros moram nos extremos de São Paulo, porque, mano, não dá pra ficar fazendo em street em lugar que só tem ladeira. Não tem pista. Não tinha pista, não tinha, mano, tinha as pistas na época, lógico que tinha. Tanto que a galera vinha andando no centro, né? Mas não era uma coisa como é hoje. Você tá entendendo? Tipo, não tinha. E o downhill é downhill, tá ligado? E aí eu aprendi. Primeira coisa, eu aprendi a cair. Primeira coisa, você tem que aprender a cair. Aí eu ficava no pátio da escola, cara, fazendo um barulhão, velho, dando uns. Mano, nossa, minha escola. Minha escola foi a base pra um monte de coisa, cara. As diretoras ficavam maluca comigo, cara. Ficava doida comigo. Eu aproveitava o pátio da escola pra cair. Aí eu aprendi a fazer slide de front, slide de pé, tá ligado? Aprendi as minhas linhas e comecei a descer ali as ladeiras e tal. Eu tinha o quê? Sei lá, 15 anos, por aí. 15, 16 anos. A gente usava bermuda e calça de moletom, cara. Era calça de moletom e bermuda por cima, bonezinho. Não tinha esses bonezinhos prontos que você vira, assim. Você pegava os bonés e tal. Você mesmo que virava. Meu pai ele fez um tempo serviço de gari, né? Que trabalhou, ele era da prefeitura, né? E ele tinha as luvas, né? Lixeiro.
Era isso. Aí pegava, colava os pets, mano. Não tinha capacete, não tinha joelheira, não tinha porra nenhuma, mano. O bagulho era muito louco. E aí eu fiquei uma cota, assim. Foi aí depois, nessa época, que eu conheci o dono de não, mas agora eu vou fazer jus à história, né, cara? A real, né? Porque eu nunca imaginei que. Nunca a gente não sabe o que ia acontecer. Não sabe. Então, assim, ficou aquela imagem ali do homem, né, pro skate e tal. Mas o dono, quando eu conheci ele, não era do skate, ele não manjava, ele não conhecia, né? E essa persistência em cima do skate veio de mim, veio da minha parte. Tanto é de montar a loja, a primeira lojinha do boxe ali, que eu trabalhava na Marítima. Eu falei, não, mano, não vai, eu vou montar, porque tanto é que isso tem na música, no CD Ted Lobisomem, Skate Anarquia União, aquele shape quebrado, mas sem nenhum trocado, sonhando vendo a vitrine da skate shop do bairro. Era eu, cara, vendo ali o skate shop, falei, caralho, velho, aqueles skate tão lindo. Já o Tron já bombando ali, tá ligado? Aqueles skate da URG, de não sei o quê. Eu, cara, mano, já era um sonho da minha vida. Falei, não, eu quero ter uma loja de skate. Eu quero ter uma loja de skate. Só que alguém tinha que trabalhar. Alguém precisava tá ali trabalhando pra segurar o rolê, tá ligado? Essa pessoa era eu. Aí eu segurava ali, aí foi onde ele abriu, falava, corre atrás e vê uma lojinha, né? A gente era muito parceiro. Eu, dona, a gente a gente se complementava bastante, assim, nessa questão, sabe? De parceiro, Tipo, um vinha com a ideia, outro abraçava, falava assim, não, vamos fazer e dava o corre os com dois juntos. dinheiro, mano, cheque pra alugar pau, pra alugar equipamento, era tudo, até ele se estabilizar, era tudo eu, cara. Eu já deixei vários cheques. Hoje, né, eu estava falando sobre esse negócio de locação de equipamento e tal. Cara, hoje você chega nos lugares, tem. Mas antes não tinha, mano. Não tinha nem lugar. Quando tinha o lugar, você tinha que alugar o lugar. Mano, era totalmente Viável. produção. Por isso que até hoje, faz mais de 20, sei lá, não tô gritando 70, 30, mais de 20 anos que sou eu que tenho meus parceiros, mas eu que trabalho produção de fechamento de show. Cara, eu sei fazer qualquer trampo de qualquer booking, tá ligado? Porque eu já tive que ser meu próprio booking. Eu tive que ser. E uma banda também tem que ter um que seja, não pode ficar esperando alguém resolver a sua vida, de vai bater na sua porta, vou trazer um show pra você. Não, não é assim. Você pode dar só você der uma cara de uma sorte muito foda de você tá num booking bom, cara. Mas a grande maioria você mesmo tem que fazer. Então, isso eu já faço desde lá de trás, né? Eu não tô falando de época que não existia o hangar. Por isso que quando existiu o hangar foi um diferencial também fodido. Porque Desculpa eu interromper. não, pode falar. A loja, ela veio junto com o Gritando? Ou a loja veio primeiro? Não, veio depois. Veio depois do Gritando. Veio, a banda veio um pouquinho, um pouco antes, mas não demorou muito, assim. Não teve uma diferença enorme de anos, assim, saca? A Possess, você contar. Meio, quase meio que junto, assim, mas um pouquinho depois. A Possession eu tenho aquela lembrança que tinha uma camisa do Suicidal branca assim, do Suicidal Tênis assim, que era com tiro no. Que era um smile com tiro assim. Meu sonho era comprar aquela camisa, eu nunca comprava. Eu me queria comprar, não quis comprar. E como foi montar o Gritando ali? Como começou a ideia de montar a banda e tal? Ó, Ela veio antes da loja, né? veio. Então- Foi quando eu conheci o dono, que a gente se conheceu nessa gangue que eu te falei naquela noite. Que ele falou: Meu, você é uma menininha, você não tem nada a ver com isso daí, sai daí. Sai desse rolê. E aí a gente começou a se conhecer. Mano, foi um processo muito rápido, cara. Tipo, a gente se conheceu, a gente já começou a me pedir namoro, já começou a namorar trouxa, assim, tipo, bem trouxinha. Assim, nossa, cara, era uma menina muito, cara, ela era muito ingênua, assim, um monte de coisa, tá ligado? Sabe, mas curiosa, sabe? Curiosa da vida, assim. Aí
Nossa, a gente gastava, cara, mudando um pouquinho de assunto. É o que você tá falando, eu fico lembrando que a gente gastava fichas pra falar um com o outro, cara. Comprava um monte de ficha, velho. Eu ficava lá na Vila Medeiros, no orelhão, lá, tá namorando pelo orelhão. Comprou aquelas cartelas, né? Comprar de ficha. cartela, cara, e fazer uma fila, o povo puto comigo. Sim, né? Apareceu. É, a galera puta comigo. A galera já era puta comigo quando andava de skate, velho. Que eu contrariava totalmente o esquema musical do rolê e ainda ficava ocupando o orelhão. Então, era bem isso mesmo, de ficar namorando e tal. E eu gostava de fazer coisas. Eu sempre gostava de fazer coisas. E eu comecei a fazer uns zines por conta meu, né? Antes eu conheci ele. E aí, quando eu conheci ele, passou, não sei, assim, falar o quanto tempo, se foi meses, eu não consigo pontuar isso, porque foi muito tempo. Aí ele falou assim, pô, vamos fazer um fanzine, já que você faz? Eu falei, demorou, vamos fazer. Aí, fiz. Não demorei, em poucos dias eu já trouxe lá a folhinha de sulfite dobrada no meio, canetinha, escrito um monte de coisa lá, não sei o que. Ele, cara, que da hora você escrever bem, não sei o que. Porra, mas... E aí eu já tinha comentado que eu sempre quis ter uma banda, porque eu sempre quis ter. Depois a gente entra na história do Hit, né? Lá do lance da banda. E o Donald também sempre quis. Então, e quando a gente falou assim, pô, vamos montar uma banda, eu falei, demorou, vamos aí. E aí a banda rolou, tá ligado? Porque quando eu conheci o Hit na escola, o Hit ele não tocava nem baixo, ele tocava guitarra. Ele começou tocando guitarra, né? Mas eu tô falando da gente muito jovem, cara. Muito jovem. E o Hit sempre Os teve. feitos de tu. Sempre a gente teve sempre as bandinhas ali e tal dele. Só que, cara, ninguém queria mina. Ninguém queria mina em banda. E tanto é que teve uma vez, tinha uma festa de um brother na garagem, que as festas eram na garagem, né? Das pessoas, dos amigos, né, na garagem. Aí tinha uma banda, outra, sempre tinha um brother. Ali era um bairro que sempre teve muita banda, eu acho, assim, sempre teve essa ligação ali, a Vila Medeiros ali, Vila Ede, Zona Norte, né, meu, sempre teve essa coisa com banda, acho que o próprio João Gordo ali, lembra que da Vila Gustavo ali na época, né, então tem uma certa tradição, o gueto, né, G-U-E-T, uau, todo mundo ali é daquela quebrada, né, Chorão era de lá também, do Charlie Brown, da onde? da Zona Norte também. Ah, é mesmo? Eu não, isso Tem a eu- música que ele fala. ah, Terminal Santana, esperando Vila Rosa, mas, Horto, cara, Vila Albertina, vou fazer cara, na eu Aurora. sempre achei que ele era de Santos, Não, ele mano. nasceu lá e depois ele foi pra Santos. Então, Zona Norte é uma coisa muito louca pra banda, assim, né, cara? Sempre vamos valorizar a ZN, galera. Embora não tenha nada de curtição na ZN, né? Mas saiu várias bandas dali, né? Da ZN. E aonde eu tava mesmo? No começo da banda. Começo da banda. Você tava na parte Ah, Que ninguém queria ter mina na banda. das festas de garagem. que ninguém queria Então, ter menina cara. na banda, Ninguém tá? queria. Aí eu era também atrevida e eu pegava o microfone e ficava ali no meu inglês, em Bromation, e cantava Silks and the Benches, tentava assim. E mais assim, não queria. E o Rich também não queria também. Aí ninguém queria. Na real, ninguém queria uma mina numa banda. Sacou? E aconteceu isso. E o Donald, ele sempre teve. Cara, ele era um cara que conhecia muito som. Ele já era mais experiente que eu, tinha uma vivência, Vocês tinham né? quantos anos de diferença ali? Eu e ele. É. Deixa eu ver. Mais ou menos uns 5 anos, eu acho. 5, Ele era 6 mais anos. velho? Isso. 5, 6 anos, né? E assim, ele poderia montar uma banda antes de me conhecer tranquilamente, tá ligado? Mas as coisas só aconteceram quando me conheceu. Então, assim. E pra mim também. Então. Foi você que deu a ideia da banda, né? Então, assim, acho que. E se tá aí até hoje também. É lógico que quando você tá em duas pessoas, tudo fica melhor, né? É tudo mais leve. Só que a carga depois veio tudo pra mim, né? E foi uma carga bem pesada pra época, assim. Eu não entendia um monte de coisas. Que eu ficava assim, pô, por que que a galera pega no meu pé? Tá todo mundo do mesmo lado. Eu não conseguia entender. Eu não conseguia enxergar. Eu não via. Mas, assim, eu sempre pensei comigo, falei, cara, eu vou sempre ser o que eu sou e vou continuar fazendo o que eu gosto. Independente de reconhecimento, saca? Eu não vou deixar de ser eu não vou deixar de fazer, eu não vou me desestimular
por causa que, ai, porra, mano, não cheguei ali, por mais que a banda merecia, por mais que a banda tenha história, por mais que a banda tenha legado, por mais que a banda tenha isso e aquilo, uma história sólida e não ser reconhecida. Porque o público, ele tem um ouvido muito masculino, cara. Tem um ouvido muito masculino. Ainda, o Gritando HC ainda tá num ponto ali entre como uma das maiores ali pelo Brasil, ali dentro do requisito punk, hardcore e tal, tá ali, né, pela história, pelo legado e tal. Mas, cara, podia estar muito mais. Sacou? Podia estar muito mais. E não é esse muito mais, não é porque é por limitação da banda. É limitação do, do próprio. Do próprio. Como que eu posso falar assim? É, da questão musical mesmo, de pessoas que estão envolvidas com isso, que tem um poder maior, que, cara, fica sempre ali, tem uma questão do ouvido muito mais para às vezes os caras preferem investir numa banda que isso que às vezes eu não entendo. A indústria musical, seja ela, não tô falando, quando eu falo de indústria musical, eu tô falando do mercado independente mesmo. Do mercado independente, do mercado alternativo, do underground, não importa. Querendo ou não dá pra se comparar a um mainstream. Lógico, óbvio que não dá pra se comparar. Mas é um mecanismo, né? É um mecanismo. É um mecanismo que gera empregos diretos e indiretos, entendeu? Querendo ou não, porra, mano, todo mundo, mano, cara vende, fortalece o mercado ali com cerveja, porque todo mundo bebe, mano, todo mundo bebe. Todo mundo é meio bêbado, todo mundo, mano, a sociedade é totalmente alcoólatra, velho. A real. A grande parte da sociedade é alcoólatra. As pessoas. Todo mundo bebe. Esses caras que é dono de cerveja, esses caras estão cagando dinheiro aí até pra um novo planeta. Tá ligado? Os caras têm dinheiro, mano. Todo mundo bebe. Sacou? Então, tipo, favorece a tiazinha ali, a pessoa que tá ali na segurança, que tá ali no banheiro, ali cuidando das coisas. Então, gera empregos, é um gerador de empregos. Vitrine para fotógrafos, é vitrine para videomaker. Então, existe você tá entendendo? Existe em menor proporção, mas existe o mercado, cara. Existe o mercado. E tem coisas que eu acho que não é nem questão de ser. Não é justo, né? A palavra justo. É questão de, mano, às vezes rola, às vezes não rola. Então, a gente lançou esse disco agora, o Libertariamente. Eu tô com a minha consciência, mano, e eu em paz, velho. Eu tô com a minha consciência em paz, eu tenho paz de espírito em relação Pô, a eu isso. escutei o disco tá do caralho. Tá É um hardcore da puta porra, disco. mano. Tá um puta Sacou? hardcore da Tipo, em porra. pleno disso. 2025, eu sei, eu sei, eu não vou ser, ai, nossa, não, eu sei o que tem ali. Eu Uhum. sei, eu sei o que tem de letra ali. Eu sei da competência, a alta competência dos meninos que tocam comigo, da galera que toca comigo. Da competência ali de captação de som, de designer, de tudo. Mano, então, baita disco. Só que eu vou alimentar a expectativa, cara, nem fodendo. Eu falo como, mas representando a minha banda aqui, junto com os meninos, junto com todo mundo que participou desse processo todo, cara. Consciência em paz. Agora, se quer valorizar, se quer reconhecer, a gente não tem um booking, mano. Não tem um manager, velho. Que chegar e falar assim, ó, mano, ó, vou aí. Vamos aí. Não reconhece a história, não reconhece o legado, sacou? Então, mano, a minha parte, a nossa parte, a gente entregou. Tem história, tem legado, tem uma marca forte. E principalmente, mano, verdade, cara. Verdade do que a gente carrega, do jeito que eu sou. Porque do jeito que eu tô falando com você aqui, eu falo com o cara, com o pipoqueiro, eu falo com qualquer um, mano. Sim. Tá ligado? Eu não sou. Não fui criada em redoma de vidro, não, cara. Foi chicote estralando na minha vida o tempo todo. Desde da minha educação, sendo cobrada, sacou? Desde da minha própria vivência de banda. De várias coisas que me aconteceram, que me irritou profundamente, que me magoou profundamente.
saca? E tô aqui até hoje. E curto essa caralha desse rolê. Desde os 14 anos, desde os 14 anos de idade eu tô nesse rolê, meu irmão. Eu tenho 51. Se isso não é entrega de vida, brother. Agora, se outras empresas, outros seres, vamos pegar ali porque é bonitinho, porque não sei o quê, porque. Nhenhenhen, fufufu. Pau no cu, tá ligado? Porque é o seguinte, desculpa aí, mano, é que bate as paradas. Que eu não vou ficar aqui, sabe? Ai, passando. Pô, na real, é o jeito que eu enxergo as coisas. Uhum. Se É a isso sua chama assim, verdade, né, mano? é minha verdade, entendeu? Quer? Porra, vamos aí. Não quer, mano, foda-se. Eu vou continuar vivendo sem você. Eu vou continuar existindo sem você. Continuar fazendo seu trampo, continuar fazendo aquela Vou parada que você continuar. gosta de fazer. Quer reconhecer o valor? Porra, da hora. Tá ligado? O valor merecido. Agora não quer? Mano, eu vou continuar incomodando, eu vou continuar existindo do mesmo jeito. Não, e é foda porque, meu, é aquilo que tu comentou, assim, se a gente parar pra pensar, mesmo o meio do hardcore, que a gente entende como pessoas que de repente pensam mais, mas era um meio muito machista, tá ligado? E talvez agora a gente evoluiu um pouquinho e tal, mas é muito foda, tipo assim, você ter carregado esse legado, tá ligado? Bater no peito e tipo assim, é isso. Você faz acontecer, tá ligado? Pô, vocês lançaram um disco, hoje em dia quem lança disco, tá ligado? Tipo, tá indo na contramão, mas assim, é um puta disco foda, tá ligado? O que você falou, meu, a banda tá entrosadinha, tanto em show, no disco você percebe isso claramente, assim. E, mano, é muito foda, velho. Tipo, é isso, cara. Você tá no corre e tá de parabéns porque, mano, você tá fazendo. É isso. Tem que fazer, tá ligado? Tem que correr atrás. Porque senão não tem ninguém que faça por nós, tá ligado? Não, então, é isso. E sei lá, cara, eu acho que a palavra que eu posso dizer é paz de espírito. Tô em paz, minha consciência tá em paz. Eu acho que consegui furar uma bolha. Quando eu falo, porque são termos, coisas minhas muito pessoais em relação à minha própria história, de coisas que eu nunca contei, nunca falei. Porque eu não sou de ficar cozinhando passado, sabe? Só muito pra frente, assim. Eu vivo o presente. O que passou, deu certo, beleza. Não deu, vamos, bota pro próximo. Tá, qual outro BO? Vamos aí, vamos pro próximo BO. Sempre em busca do próximo BO, né? Qual que é o próximo problema? Vamos resolver isso aí. Qual é que é? Como se resolve isso daí? Eu sou da resolução. Uhum. Ficar cozinhando problema, ficar chorando. Ai, nossa, ai, porque não tem. Mano, vai do jeito que dá, cara. Vai do jeito que dá, que dá. Não tem o que fazer. Você vai ficar se frustrando, cara. E uma coisa que eu também aprendi pra não ficar me frustrando, cara. Que eu tô num ponto que eu não aguento mais estresse. E minha paciência anda curtíssima. Não, é gastar saúde à toa, tá ligado? Não. A minha paciência anda assim, curtíssima, cara. Tipo, eu não tenho mais saco pra enrolação. Eu não tenho saco pra conversa fiada. Sacou? Não é. Vamos, então tamo junto, beleza? Vamos. Não quer, mano, não encosta pra não atrasar o lado. Entendeu? Sabe? Essa questão de fechamento de show também. Porra, ano passado eu passei uns estresses, irmão, que o cara começou a me dar uns espasmos no olho. Que eu cheguei no. Foi isso, eu lembro, porque não faz muito tempo. O ano passado, foi ano passado, foi umas 2 vezes esse ano, no carnaval desse ano, tá ligado? Porque tá, porra, mano, tá tudo certinho ali, bonitinho, você assina as coisas, mal encheção de saco, e manda burocracia, manda nota fiscal, não sei o quê, você vai, porque a gente quer, porque não sei o quê. Porra, pra chegar uma semana antes, a pessoa fala assim, ai, a produção não tem dinheiro pra pagar a passagem. Eu falo, porra, mano, vai pra puta que pariu, velho. Como assim, mano? Tipo, aí você perde outros shows, eu dependo. Perde a data, né? Porque você tá com a data Eu marcada. dependo disso, cara. Tipo, eu dependo, mano. Eu dependo de tocar, sacou? Eu poderia estar fazendo outras coisas. Poderia estar melhor financeiramente. Mas eu estou tocando essa caralho do bando do hardcore. Sacou? Então eu preciso, tá? A gente tem que não dar tempo de nada. Uma puta de uma desculpa. Aí eu comecei a ficar. Mano, eu fiquei no estado. Eu não conseguia nem falar. Porque gera uma frustração. Por quê? Porque eu mesmo fiquei frustrada pra poder falar pros meninos da minha banda que falam assim, cara, aquele show que eu fiquei falando que vai acontecer, não vai acontecer. Cara, é uma frustração pra mim, fodida. É você que tem que dar a notícia. Eu dei da notícia, a raiva que eu passei, o tempo que eu perdi. Parece que a pessoa fica te iludindo, parece que faz de propósito, sabe? Tipo, porra, mano, bom, puta produtor, caralho, velho, vamos ter noção, sabe, em relação a essa questão do músico, porque todo músico, ele acaba tendo gerando
uma certa, não sei se a palavra seria salubridade em relação a isso, sabe? Pra quem depende de show, pra quem precisa estar tocando, pra quem precisa disso, ficar nessa inconstância, cara, se você for chamar uma banda pra tocar, cara, tenha plena condição, tenha consciência e que você tem custos, sacou? E o que paga, assim, o que se recebe, realmente não paga. Se você fosse colocar toda na pontinha do lápis, não cobre, cara. Mas é o mínimo. Sim. É o mínimo, cara. Você tá ali, cara. Você tá proporcionando ali o seu bar, você tá levando o nome do bar, o nome do selo, o nome da produtora ali, né? Dando visibilidade, dando aquela. Sabe? Você tem um sono que você não dorme. Às vezes é risco que a gente passa na estrada, sabe? Porque você tá cansado. Se você aluga carro, você tem que estar dirigindo. Pô, sabe? Às vezes teve um produtor aí de um estado que chegou assim, tal banda vem aqui e tal, pô, os caras alugam o carro, vem pra cá, ganha dinheiro no México. Eu falei, meu irmão, você tá de brincadeira comigo? O que você tá falando, cara? Você, não você acha isso é orgulho falar sobre isso, sabe? Porque são vidas ali, pô, a gente tá cansado, a gente não dorme. Essa é a grande realidade quando a gente tá tocando. Se você pega coisas assim, que são vários shows na sequência, que, por exemplo, se você, vamos supor, você tem seu sexta, sábado e domingo. Seu último dia de sono é quinta-feira, brother. Você só Você não vai dorme dormir. mais, né, perto Dani? Esquece, você não dorme. Você só vai dormir quando você chegar na tua casa no outro dia. Se, tipo, segunda-feira, você vai passar 3 noites praticamente, 3 dias. No mínimo. Mal dormida. Ainda mais pior quando é outro estado também, Você né, dorme velho? o quê? 2, 3 horas, às vezes não se alimenta direito, às vezes, mano, e ainda você tem que dirigir, cara. Você ainda tem que dirigir, pegar essas estradas aqui, sabe? Eu penso nisso. E eu acho que eu não tô errada de pensar, cara. Eu não tô errada de pensar na condição das pessoas que estão comigo. Eu não quero. Pô, se você não quer que nenhum acidente ocorra. Lógico que mas, sabe, a gente se predispõe a muito mais riscos que o dinheiro, que na real não cobre. E não tem seguro nenhum também, né? Acontece alguma parada, alguma lá, não tem. Entendeu? Que o dinheiro não cobre, tá ligado? Porra, velho, então existe, eu acho, aqui, o mercado aqui ainda precisa amadurecer demais, cara. As pessoas precisam amadurecer. Você acha que é uma galera meio que amador que tá meio que produzindo a parada? Tipo, os produtores que não manjam muito do rolê e acham que é de um jeito que é pra fazer Cara, e acaba cagando tudo? Cara, tem uns produtores muito bons mesmo, que faz tudo certinho, cara. Tem produtores que faz, mano, que você, quando você conhece, você fala assim, caralho, velho, você é diferenciado. Você faz o certo, né? Mas tem uma galera aí que, sei lá, tipo, precisa evoluir. Eu acho que a visão empreendedora musical aqui é muito atrasada. Eu acho muito. Melhorou bastante. Porra, melhorou do que era pra caralho. Hoje tem um monte de selo, hoje tem um monte de book, hoje tem um monte de coisa. Que antes não tinha. Entendeu? Mas ainda, se você pensar em termos de mercado mesmo, comparado com fora, eu nunca fui pra fora. Porém, eu tenho uma noção, assim, né? E ainda falta muito, assim, pra evoluir as marcas, olhar para marcas de roupa, marcas de tudo, marcas de skate, marca de copo, sei lá, olhar mais para esse produto, vamos falar assim, vamos dizer nesse termo mesmo assim, né? De Mercadológico, mercadológico, né? De bandas que estão aí, de pessoas, de músicos excelentes e tal, investir mais nisso, mas não querem investir, mano. Eles não querem. Porque falta, às vezes o mercado ele também tá num limite, ele tem um limite. Ele tem um limite. Se não vir uma força essa, ele vai ficar nesse limite, acabou. Se não existir uma proposta, uma grande, uma virada, uma coisa diferenciada, uma visão diferente, ele tem um limite pra atingir, dentro daquele limite, você não vai passar daquilo. E eu lembro, voltando a falar do que você tava falando do corre lá, como é que foi gravar o primeiro disco, 97, mano? Tipo, como é que foi, primeiramente, como é que foi as composições pra esse disco? Pra Ai, meu Deus. Caralho, velho. Cara, mano, eu não consigo. Era tudo. É que assim, composição. Eu posso falar de um jeito mais genérico, eu não consigo pegar
e pontuar exatamente, qual música foi, de qual jeito. Não, sim, E mas tal, é. porque é por causa das questões de tempo. Acho que tudo quando a gente compra uma música, a gente é pelo momento de inspiração. Aham. Bateu inspiração, pau. É porque também Aí vocês não vocês tinham querem. lançado disco também, né? Vocês tinham lançado. Já tinha demo já, né? Tinha demo, então boa parte das músicas da demo entrou no disco. O que já tinha sido escrita era Punks Não Morreram. O Donald já tinha essa letra sem ter banda, sem ter Aham. nada, assim. Era uma coisa que ele já tinha escrito e tal, que ele tinha me mostrado na época, entendeu? E o resto das coisas foram Foram acontecendo acontecendo, né? de acordo com O velho punk foi ele que fez? o Velho Punk, esse som é dele. Ele que escreveu. Ele fez a música mais tocada em banda cover de escola. Toda banda de escola toca essa música. Quando eu tinha banda no começo também era a mesma pegada. Uma parte deles. Tipo, a O gente. velho punk tava no set list. Como a gente ficava. A gente vivia muito junto, né? Uhum. Eu, Donald. Era muito difícil eu voltar pra casa. Eu não conseguia muito gostar. Ele ai, fica aqui, né? Então, assim, a gente. Nesse processo de composição, eu ajudei ele em muitos aspectos, assim, porque na época eu lia, né? Ele lia mais, ele não lia. Algumas coisas, algumas coisas eu ajudei a moldar algumas letras ali, eu e ele, né? Por exemplo, claramente Pequenos Guerreiros, né? Ali, tipo. Eu acho que Pequenos Guerreiros é uma música muito fora da curva, assim, do Gritando, porque ela é uma pegada bem diferente, assim, né? O comecinho dela, aquele baixo. Ela é bem bonitinha, assim, né? Então, e aquela parte, né, que fala, né, a parte do refrão, a parte mesmo do refrão, né? Que fala sobre o dinheiro, não sei como. Ali eu tirei essa é uma frase, né? É uma frase que já existe há muito tempo, de um índio norte-americano, tá? Uma parte tal, que eu não lembro exatamente o nome dele agora, né? Mas eu falei, pô, dona, olha isso daqui, né? E assim, a gente foi trabalhando juntos, eu e ele, em muitos sons. Quero ser punk com você, por exemplo, ele falava assim pra mim, olê, eu quero fazer, ele me chamava de menininha, né? Aí ele falava assim, menina, eu quero fazer me chamava de Lê pra caralho. Lê veio dele, né, inclusive, né? Ele começou a me chamar de Lê e acabou ficando. Ele falou assim, Lê, eu ainda vou compor uma letra pra você e tal. E aí, onde saiu Eu Quero Ser Punk com Você? A menina da sala ao lado tá me deixando apaixonado quando a vejo no intervalo, com seu cabelo arrepiado, eu tinha o cabelo curto e tal. E eu era da escola, né? Eu tava no colegial, quando a gente se conheceu, primeiro ano de colegial. Eu estudei lá no industrial. E a minha sala era no segundo andar do prédio. E às vezes ele ia me encontrar quando ele podia, né? E aí ele ficava me esperando lá na rua, né? E da rua dava pra ver minha sala. E eu sentava na carteira que a gente conseguia se ver nas últimas aulas, né? E isso foi da onde saiu, explicando um pouco dessas inspirações, né? Sim. Então são algumas coisas que vai aparecendo e vai ficando, né? Conforme vai acontecendo as coisas da vida, a gente vai escrevendo. Tem alguma preferida desse primeiro álbum, Lê? Sua, assim, que você gostava pra caralho, assim, ou até hoje, não sei. Aquela que você, quando ia tocar no show, você fala assim, puta, essa é. Mano, Aquela que arrepiava a Todas, alma, né? assim. Porque todas nasceram, mas eu amo aquela skate punk, porque me retrata. Uhum. O skate punk é um som que me retrata pra caralho ali. A minha adolescência mega rebelde. O skate Só puxa um punk. pouquinho mais pra frente. Ai, desculpa. Não, eu não, vou- pode continuar aí. Não, Entendi, não, mas não. leva junto pra você. Não, então, skate que eu te lembro, assim, tem vários, cara, que eu gosto pra caralho, mas, mano, skate punk pra mim é um som foda. Mais especial, assim. É especial porque me retrata bem, assim, Uhum. tá ligado? E do que eu era, as coisas que aconteciam. Ninguém aceitava, mano. Ninguém aceitava uma menina andando de skate, tá ligado? E na minha cabeça não tinha muito essa. Nunca teve essas divisões, assim, sabe? Eu não entendia. Eu fui aprender muita coisa com a convivência, com a vivência. Uhum. O que é o quê? O que que é machismo, o que que não é machismo, o que que é ignorância, o que que não é, saca? Sim. O que tá certo, o que tá errado. Eu fui aprendendo com o tempo. Ninguém me passou nada, ninguém me explicou porra nenhuma na vida.
Sim. Na E que- rua mesmo, né? No corre, no rolê. Não explicou nada. Uma pessoa, o que eu sei foi o que eu aprendi. O que eu aprendi, se tá certo ou errado, eu também não sei, entendeu? Mas ninguém me ensinou nada. Eu fui E, aprendendo. meu, qual foi a sensação de, puta, catar Agora aceita a cerveja, porque o amendoim Vou deu uma pedir. engasgada. mas cerveja, gente. Quer pra lá fora? Não. É... Pausa pra tosse. Fica à vontade. Ô, Lê, qual a sensação de chegar, puta, chegar em casa, conseguir pegar o disco, botar lá assim, escutar, falar, caralho, olhar a capa, falar, puta, conseguimos gravar um play, mano. Como que foi, tipo assim... Eu acho que deve remeter muito também a você lembrar de falar, caralho, eu na escola lá querendo ter banda, ninguém querendo... Tá, eu tô aqui, ó, seus filha da puta, consegui gravar um disco, mano. Acho que Qual que foi? isso. Foi mais ou menos essa sensação? ah, Foi toda essa. O que eu já falei, acho que desde o começo. Desde quando subiu pro Spotify, quando eu vi tudo pronto. Pô, entramos ali num selo bacana, saca? Um selo legal ali que tá deu suporte pra audição. A gente tá começando a desenrolar um trabalho, fez um mesh incrível, cara. Falando algo hits, né? Foi. Casa cheia, terça-feira. Houve, e o disco ali. Tudo que. A arte, a capa que você olha e se identifica. Você se identifica de olhar ali. Eu já dei essa resposta logo de cara, meu. A sensação que eu tive. Primeiro eu fiquei assim, em êxtase alguns dias. Pra te falar a verdade, eu fiquei assim com uma sensação de felicidade que eu já não sentia há um bom tempo. Sabe, eu não sentia aquela sensação de leveza, já fazia um bom tempo que eu não sabia o que. Tanto é que eu percebi isso em mim. Falei, cara, eu tô muito feliz. Só que toda felicidade é um estado Hum, passageiro, né? no estado É eterno. eterno. Então como ultimamente, as coisas, né? Das correrias também, tudo. É como se você tivesse tirado uma parada, um peso dos seus ombros. Hum. Sabe? Uma autocobrança, entendeu? De falar, pô, foi entregue, ó, tá aqui, ó. Né? Porque a maior parte da responsabilidade de tudo vai vir pra mim. Sim. Ali, tipo. E o primeiro lá de 97 foi a mesma Se eu sensação errar, também? se eu errasse na formação, a responsabilidade seria minha. Se eu acertei na formação, a responsabilidade também é minha. Saca? Sim. Então, assim, foi essa sensação junto com a de felicidade, lógico, já normalizou, mas de paz de espírito é o que eu carrego pra mim, assim, tipo, paz de espírito, entreguei e deixa aí, joguei pro universo, deixa acontecer. E pra mim o feedback de quem escuta Uhum. é o que importa. Sacou? É o que importa. Quem escutou e ouviu e fala, pô, legal, caralho. Pô, é isso. É isso. Assim, falando desse trampo, né, que você tá falando, desse trampo novo, é uma parada que você escuta, você se sente satisfeito, você fala, caralho, foi, puta, é um disco uma banda que Exatamente. eu compraria, que eu escutaria. Uhum. Então tá ótimo. Então, o importante é agradar a gente, né? É importante agradar a gente, porque se a Aí gente o pega resto depois uma se for. coisa que a gente mesmo não consegue ouvir, é foda. O de 97 também foi assim? Foi aquela parada que você escutou, você falou assim, puta, isso aqui, puta, conseguimos. Chegou aonde vocês queriam ali, o primeiro ali? Então, então, assim, em partes, assim, tô falando por mim, Sim, tá? Eu tô falando de mim, da minha visão, do que você viveu ali. e a resposta tá nesse último disco, em termos assim, a gente não tinha uma grana pra gente poder fazer uma gravação, né? Como foi, por exemplo, Melhor ou como Antes que Destrua. A gravação e a mixagem, a masterização já tem uma puta Foram diferença. sistemas diferentes, foi o primeiro Vocês disco. gravaram ao vivo o primeiro disco, né? Foi tipo. A pegada ao vivo, né? Não que tenha sido ao vivo, mas foi bem limitado de tempo, de tudo, assim, foi bem corrido. Uhum. A gente tinha disponível X grana ali e a gente tinha que trabalhar em cima daquilo que a gente tinha. Mas, pra proposta, assim, pra sonoridade da época, pra proposta do disco,
rolou pra caralho. Na época, quando a gente... Porque quando a gente faz o primeiro trampo, a gente já fica pensando em melhorar o segundo. Isso é natural. Mas eu não tô falando de melhorar em termos de... Tô falando de produção mesmo, de tudo, sabe? De um monte de coisa. Ah, vamos que... Tanto é que já, o Antes que Destrua, já tem uma outra gravação. A gente já teve, por quê? Pelo Rocha É também. isso. Porque a gente teve mais tempo. A gente teve muito mais tempo pra gravar. Nossa, o Antes que Destrua... Nossa, a gente gravou devagar, demorou pra caramba, sacou? A gente discutiu pra caralho também, entendeu? Ali na gravação. Nossa, mas tivemos mais tempo. Né? Então, o Fase Adulta, eu não gosto o Fase Adulta, tipo, é umas músicas, as músicas são muito boas, mas eu não gosto da gravação, não gosto, eu nunca gostei Não do curtiu tipo a de, mixagem? não curti, eu não falo, quando eu falo de gravação, eu não gosto de time, do time que foi usado, do jeito que foi mixado, eu não, porque no meio desse processo da gravação teve uma troca de mesa. Então aí fodeu, tá ligado? 20 músicas ali, tá na metade, um gravou numa mesa, outra metade, lógico que teve diferença. Entendeu? Então eu fiquei bem, não tô sendo honesta, tá ligado? Não sou obrigada a ficar amando tudo que eu faço. Ai, nossa. Não, mas é. As músicas são boas, cara, mas a gravação eu não gosto, tá ligado? Não curto. A gravação do Terra do Lobisomem eu já gosto mais, a gente já tava acertando mais o pé ali na história ali, porque deu uma. Porque mudou, né? Essa fase do meio do Gritando HC foi pós-mudança de formação. O Terra de Lobos vocês gravaram no Fry, né? Gravamos no Fry. Gravamos no Vocês estavam Fry. ensaiando na mesma época que vocês estavam gravando lá. Isso. Agora o Tarde Top da gravação já, puta, é outro rolê, já, nossa, não tem nada a ver, já melhorou bastante. Gosto muito das letras que estão. Tem muitas letras ali que eu curto e uma das que eu mais gosto dali é a Skate Anarquia União. E pra falar ali o que eu falo é só quem viveu, entendeu? Tipo de história ali, de pegar o grito da rua, 1988, cara, com aquela entrada ali de Substância. Ah, pelo amor, cara, que época maravilhosa. Olê, tem alguma letra assim que você. Hoje você escuta assim, você fala, putz, não tem mais nada a ver com a gente. Ah, então, com certeza vai ter. É que eu só não vou conseguir te responder agora, porque só pegando ali. Porque é uma parte de música, né? Então eu vou pensar assim, puta, Não, mano. porque às vezes você escreve, às vezes tá numa fase assim que você É. escreve uma letra, pá, sai, Não beleza, faria. e depois você fica mais velho e você fala assim, essa letra não, acho que não casa com o que eu sou hoje, né? Ah, com certeza deve ter alguma. Talvez assim, não que não case, mas assim, talvez escreveria melhor, né? É, talvez escreveria de uma outra forma, assim, Mas isso, cara, às vezes é um pouco talvez chatice também da minha parte, sabe? Porque você fica detalhando as coisas. Eu sou detalhista. Se você pegar. É porque você, tipo, você escuta o disco e você fala assim, ah, podia ter feito uma coisinha mais aqui, podia ter colocado uma coisinha mais lá. Ah, não, às vezes não, mais questão de palavras, às vezes. É, Ó, palavras. palavras, eu falo assim, puta, mano, devia ter falado dessa forma. Será que a pessoa entendeu do jeito que eu escrevi assim? Né? Eu sei perfeitamente. É, entendeu? Tipo, será que depois que você faz assim, nossa, será que ficou claro o que eu quis dizer aqui? Né? Mas assim, de letras, assim, eu acho, desde lá de trás até a atualidade, o Gritando você sempre mandou muito boas letras. Tivemos algum problema ou outro, mas não tem nada a ver com letra. Ali no começo era você e o Donald que vocês faziam, vocês compõem as letras, né? Isso. E Mas o primeiro disco, ele tinha mais entrega nesse. O segundo disco já entrei mais forte. é mais forte. Depois do corrido lá que ele faleceu, quando você meio que, porra, teve que matar no peito sozinha, como é que foi? Tipo, puta, agora eu que tenho que compor, eu que vou ter que meio que tipo, fazer todas as letras, chama alguém pra ajudar a compor, como é que foi essa Não, eu mudança sempre. depois? Não, eu me encarei sozinha. Eu tive uma fase. Assim, ele faleceu em setembro de 2001, Uhum. né? Aí, em dezembro de 2001, a gente teve o primeiro convite já pra tocar sem ele, que foi o primeiro desafio da minha vida. E foi 2 shows com o Dead Kennedys. Ah, eu lembro desse show.
foi assim, mano, o bagulho tava doendo pra caralho, eu não tava entendendo absolutamente nada que Se estava eu lembro, os acontecendo. caras eu era molecão. Os caras tá falando assim, o Dead Kids vai vir tocar tal. O Foi. gritando vai abrir e tal. Foi. Aí foi foi eu, né? Foi o meu Foi primeiro. 2001 também, não. Já Foi 2001, foi. Ele faleceu em 21 de setembro de Ah, eu lembro, sim. 2001. Em dezembro, o Renato Martins, ele veio com o convite. Eu falei, mano, tipo, vamos, cara. Ele iria. Se ele tivesse aqui, ele iria. Muito tempo eu fiquei. Pelo fato da gente se conhecer muito, de eu conhecer muito ele, a gente se conhecia muito, assim. Muitas decisões que eu precisei tomar, eu comigo mesmo, eu colocava ele ali dentro da minha mente, sabe? Pensando assim, o que ele faria no meu lugar? Como referência. Porque era uma referência para mim. Ele era tinha mais idade, ele tinha mais convívio, ele era mais esperto, né? Pela convivência dele, né? Então, muitas decisões que eu tomei, foi muitas, no decorrer, né? Foi pensando nessa situação, porque, assim, foi um choque muito grande para mim. Tanto é que eu lembro exatamente, ó, você vê, eu não lembro de um monte de coisa, mas tem coisas que me marcam que eu não esqueço. O primeiro final de semana que ele já não estava mais aqui, que teve o falecimento dele, o velório dele foi no domingo e tal. Quando chegou no outro final de semana, quando eu já não estava mais, voltei para casa dos meus pais, praticamente, onde a gente vivia junto, praticamente assim, o tempo todo. Tocou o telefone. Quando tocou, eu não esqueço disso, foi no domingo. Um domingo após. Quando tocou o telefone, eu já peguei o telefone e já falei, oi, aí, amor. Tipo, eu já. Nossa. Assim, tipo, eu não. Só pra você ver. Aí minha mãe, eu lembro que minha mãe tava no quarto e ela olhou assim, eu falei, ela falou assim, ela olhou pra mim e falou assim, eu vou te dar um calmante. Tipo, ela não falou nada. Então, e eu tive que segurar muito minha onda também pela minha mãe. Minha mãe gostava muito dele. E eu sempre fui uma filha assim que eu nunca quis dar problemas pros meus pais. Pela história de vida sofrida que eles tinham e tal. Eu falei, porra, mano, eu não vou ser mais um filho pra cagar na vida, Continuar dando entendeu? BO, né? Então, pra ficar dando BO, entendeu? Então, eu sempre tomei muito cuidado com meus passos. E, e eu não queria ver a minha mãe sofrendo por me ver sofrer. Então, eu guardei muito pra mim. E assim, foi um baque, cara, fudido, porque eu não tive nada de privacidade. Eu não tive nada. Eu não tive nenhuma privacidade. Fui atacada, nego já querendo um monte de coisa, já querendo tomar banda de mim, já querendo, sabe? Tipo, mano, não deu nem tempo, cara, pra nada. Tive que passar um monte de situações ridículas, saca? Um monte de situações ridículas no meio de uma dor extrema e essa galera nunca parou pra pensar e falar assim, pô, essa pessoa está sofrendo. Não, era só ambição, ganância, sabe? Ataques, ai, não sei o quê, nossa, Mas pá. isso de fora, da galera de fora da banda? Fora. E dentro também tive conflitos também, cara. Eu tive um conflito, eu tive que brigar pelo meu espaço ali, saca? Porque tinha uma pessoa ali que queria me botar pra fora da banda que eu fundei. E foi no momento que o Gritão tava bem em ascensão, assim. Tava, logo Tava depois que tocando ele pra caralho. faleceu, o que tá acontecendo? A banda pegando um nome, no meio de uma situação horrível. Cara, hoje eu consigo falar isso, mas assim, eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava no piloto automático, sabia que tinha que continuar, sabia o que tinha que fazer, mas eu não consegui parar para olhar para mim em nenhum momento e nem entender o que estava acontecendo ali. Tanto é que chegou uma situação para mim que em 2000, se não me engano, foi em 2004, que eu praticamente eclodi. Dentro de mim, eu fiquei tão mal, fiquei tão doente, que eu tive eu entrei no mesmo mês que ele em setembro, eu entrei de entrada no hospital com infecção generalizada, que eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou morrer. Eu tô entrando em setembro, já imaginei uma profecia, assim, tipo um bagulho assim. Ai, nossa, eu vou morrer no mesmo mês e acabou. E eu entrei ali naquele hospital designado, assim, tipo, mano, depois que eu sabia que era grave, mas eu não tinha noção
do tanto que era grave, só depois que eu saí daquela situação, da cirurgia, tudo, que depois alguém da minha família me falou assim, olha, Elaine, você entrou ali já dando como você não ia sobreviver. O médico já tinha falado, você só vai sobreviver se ela for coisa do destino. Eu tive um insight espiritual muito louco durante a minha mesa de cirurgia com ele, com o Donald mesmo, entendeu? Então, assim, eu sou gnóstica, eu não posso falar que eu sou uma pessoa. Ai, nossa, eu sou uma pessoa. Porque eu acho que até o fato de você ser descrente também é uma crença de você não crer em nada. E na real, ninguém sabe de porra nenhuma, mano. Na real, ninguém sabe de nada. Pode ter tudo, como pode não ter nada. Então, cada pessoa fala aquilo que vive. E você e é uma postura ignorante das pessoas que ficam desacreditando no relato de outras pessoas. Porque só quem viveu sabe. Então, se você... Beleza, mas respeita pelo menos, sabe? E eu tive na mesa de cirurgia ali, eu tive um insight com ele. Como é que foi esse Sacou? site? Foi tipo, meu, cara, eu nunca contei isso pra ninguém, eu não sei, pra pessoas muito, muito próximas a mim, assim, porque assim, eu tive, depois que ele faleceu, pode ter sido a minha mente que criou, não importa, mas eu sei que eu sei que aconteceu aquilo ali, que assim, ó, duas coisas. Primeiro, antes do show do Dead Kennedys, olha só, eu tinha pintado o cabelo de verde e eu tinha dois piercings no nariz, né? E um piercing aqui, que é até um buraco. Eu não tinha, tatu ainda. E em dezembro, antes do show da Dead Kennedys, eu tinha pintado o cabelo, tinha feito piercing e tal, tinha dado uma mudadinha e tal. E no dia do meu aniversário, eu faço meu aniversário dia 8 de dezembro. No dia era de manhã, eu já tinha acordado. Aí, sabe quando você vê a pessoa assim? Eu levantei assim e falei, Mel, como você tá? Onde você tá? Blá, blá, blá. Tipo, coisa maluca. Ele só olhou pra mim e falou assim, você pintou o cabelo, você colocou um piercing e tal, ficou legal, então depois você simplesmente desaparece. E eu queria saber onde ele tava, sabe? Tipo, uma loucura. Isso, ou foi isso? E depois eu só tive mais uma vez, só que aquilo me deixava muito mal. Eu ficava péssima, péssima. E eu acho que a vida não me proporcionou mais nenhum tipo de nada, assim. A não ser nessa mesa de cirurgia. Que eu lembro que quando eu estava nessa mesa de cirurgia, lógico que a gente fica lá sedado e bobó. No meu estado de consciência, eu fui para um lugar que eu lembro exatamente claramente, que eu estava como se fosse um armazém, só que sobre loja, sabe? Sim. Eu tava num, tipo, parecia um lugar assim, tinha umas janelas. E eu lembro de eu sentada num banco. Eu tava sentada num banco ali, sozinha, sentada, sem entender nada e nem questionando nada. Só simplesmente existindo sentada naquele lugar, naquele banco. E eu não sabia, obviamente, que eu tava sendo operada. Aí lá do fundo, aí eu fui vendo uma pessoa vindo, que apareceu do nada, e era ele. Ele tava todo de branco, ele tinha o cabelo bem lisinho, assim, um dono de tipo, já tava comprido, ele não tinha mais moicano. E aí eu tive a mesma reação, né? Cadê você? Onde você tá? Blá, blá, blá. Como que é? Sabe? O jeito, né? O jeito de você perguntar e tal. Eu lembro que ele falou, calma, ele sentou do meu lado. Ele falou coisas pra mim que eu não lembro o que que era. Eu só lembro dele, eu lembro claramente dele pegando no meu braço, ele pegou no meu braço e falou assim, você vai voltar agora. Agora não é só horas. Você vai voltar. Na hora que ele fez assim, foi a hora que o médico Te acordou. me acordou e aí eu comecei a falar, né? O que aconteceu. Porque eu sabia que eu falei assim, se eu esquecer, me lembra disso. Eu falei isso para as enfermeiras, se eu esquecer, aconteceu isso, e pá, eu apaguei. Aí quando eu acordei, aí as enfermeiras vieram e falaram, ficaram perguntando um monte de coisa. Eu falei, mano, ele falou do meu marido. Eu falei, mano, não falou de ninguém, não sei. Eu só sei que eu tive esse negócio e aconteceu isso daí. Né? E uma dor, filha da puta, cara. Eu fiquei traumatizada, porque eu entrei com uma infecção fodida e já tinha pegado meus órgãos todos. De quê? De estresse, de raiva, de nervoso, de um monte de coisa que eu fui passando, que eu fui guardando pra mim, cara. Aí, ali, fez eu pôr o meu pé no freio. Pra mim. Falei, mano, se eu quiser viver mais, se eu quiser, vamos começar a controlar a sua vida de um jeito. Desde então, isso foi em 2004, eu coloquei o pé no freio em várias coisas
que até me prejudica um pouco, até financeiramente, mas assim, eu não tenho. Aquilo me assustou muito, sabe? Não o fato do que aconteceu, mas a minha situação de saúde. Porque, mano, o que a gente mais tem de valor na nossa vida é a nossa saúde, mano. Sim. Mano, você pode ter o que for. Cara, se você não tiver saúde, mano, você não tem nada. Sabe? Às vezes as pessoas ficam. Eu me pego muito com essa questão, sabe? Porque é a questão que. Porque eu sinto que essa. Eu sinto que quando eu falo, como que eu posso dizer assim? Às vezes eu tô em casa, pô, tá tudo bem, tudo feliz, mas toda noite, mano, eu jogo minha mensagem assim, pô, para as pessoas que não estão nessa situação como eu estou. Porque eu passei por aquilo com o Donald. Foi muito duro aquilo, de ver tudo aquilo. Foi muito duro ver o Ticano daquela forma, né? Você vê uma pessoa que você ama definhando por um longo período de tempo. E eu não consigo simplesmente, sabe, dormir em paz, como se nada, acordar e tal. E eu acho que pra mim seria depois de um certo convívio, seria uma forma muito egoísta de viver, de não lembrar dessas pessoas que de repente precisam de uma energia positiva, mesmo que você não conheça, eu falar assim, pô, ajude quem precisa, sabe? Manda pro universo, sei lá, quem é, quem não é, o que não é, mas você, de repente, a sua vibração com a vibração de outras pessoas. Mano, a gente não vai fazer o quê, cara? Tipo, eu não consigo. Sinceramente, eu gostaria de ter uma casca. Admiro pessoas que têm uma casca, sabe? Mas eu não. E eu sei que esse meu jeito também pode até me fazer um pouco mal. Mas eu sou assim, mano. E natureza é natureza. E às vezes você ficar lutando com a natureza acaba sendo pior. Então eu comecei a me aceitar Uhum. do jeito que eu sou, sabe? Não adianta querer ser uma coisa que você não é, sabe? Então é isso. Eu prefiro toda noite, eu sempre agradeço e falo assim, puta, manda força pra quem estiver precisando nesse momento. Independente de quem seja, o que é, o como, sabe? Penso nos bichinhos, penso nos cachorros, penso nos gatos que tá na rua, penso, mano, eu penso em tudo isso daí. E é assim que eu sou, mano. Eu penso, fico triste, fico chateada, sabe? Eu vejo umas coisas, mas puta que pariu, caralho, velho. Você quer ajudar e não consegue, você fica frustrado, você sente sabe, um monte de ONG, cara, um monte de ONG precisando de ajuda, a porra do governo não ajuda em nada. Entra um, entra outro, sai nenhum não ajuda. Você vê que quem trabalha com ONG, cara, é uma entrega de vida. Essas pessoas não vivem. Não vivem para ficar cuidando da cagada dos outros. Que não tem responsabilidade com os animais que pega. Que joga num coisa, os bichinhos. O governo também. Ah, fez lá. Eu não participei muito disso. Desculpa se eu estiver falando merda, porque Não, eu fica à realmente também não vontade, sei. aqui você pode falar o Ah, que você fez quiser. lá, vamos lá, colocar o cãozinho, o seu pet como cidadão brasileiro. Agora tá, beleza, beleza. Mas e aí, o que você vai dar de troca? Tá precisando. Tem hospital público aí, ó. Tudo cheio, tudo lotado, sacou? Ah, se você tem condições, não tem. Antigamente ainda tinha campanha de castração, agora não tem mais, porque parece que não sei o que acontece, sabe? É um enxugar gelo. Você vê o que aconteceu ali na tragédia de Porto Alegre, aquele monte de pessoas ali tentando salvar os animais, cara. Que coisa mais triste aquilo. Nossa, aquela do cavalo, o cara dentro do, Mano, aquilo me do arregaçou, cavalo cara. e o cachorro em cima do negócio, o cavalo assim, ó, e a Cara, água batendo aqui no um monte de. cavalo. Um monte Jesus. Mano, aquela situação, como outras, Brumadinho, eu tô falando não só das pessoas, mas a gente também tem que olhar por esses seres que estão ali, que estão sofrendo pela cagada do humano, saca? E aquilo, mano, aquela situação ali das enchentes, aquilo me arregaçou. Como que eu vou ficar fazendo vídeo bonitinho no Instagram, fazendo coisa, sabe, conteúdo positivo, good vibe? Eu não consigo, mano. Eu não consigo, eu tô com uma raiva do caralho. Eu tô com ódio. Eu tô sentindo ódio, mas o ódio que eu falo, que é ódio, pois é ódio direcionado e porque é necessário. Uhum. Ninguém se responsabiliza. Ninguém, sabe? Porra, faz parte do nosso convívio. Os animais fazem parte do nosso convívio, sabe? E precisa ter como tal, tanto o dono ser cobrado com responsabilidade do animal e ter um controle populacional sobre esses bichos
Porque, meu, essas pessoas que trabalham em ONG, toda hora tá pedindo um pix, tá pedindo ajuda. Pô, o bicho não tem fé, não tem ração, não tem não sei o quê. É bichinho que foi atropelado, que largou, que não sei o quê. Cara, essa galera não tem vida. Eles precisam ser reconhecidos. Eu fico puta da vida com gente que, mano, às vezes a pessoa não tem condição, cara. Tem plena condição de estar ajudando, mas tá cagando. Exatamente. Tá cagando, cara. Pra isso, eu gosto de ver vídeo do bichinho, quando o bichinho tá feliz, bonitinho, cumprindo conteúdo. Ai, sabe? Legal, da hora, isso é bom também. Só que tem um outro lado muito triste. E não tem apoio, cara. Olha o tamanho da população brasileira. Sabe? Olha o tanto de ONG que tem. Eu fui no... Porque assim, o ser humano, pelo menos o ser humano consegue chegar e falar, pedir comida, alguma coisa assim. O animal não consegue, cara. Depende de Ele depende. Como E a diz gente... minha mãe, é uma vidinha, cara. E a gente, cara, às vezes a gente se sente impotente, cara, porque não dá, mano. Você não consegue. Você não consegue. O problema é tão grande que a gente não consegue resolver, cara. A gente tem força pra isso. Uhum. É enxugar gelo, sabe um processo de enxugar gelo? Sabe, enxugar gelo? Então é isso, sabe? E eu me incomodo com essas coisas. É foda, às vezes se sente mal. Às vezes você vê uma situação que você fala assim, putz, você já vai dormir mal pra caralho. Aí e como é pior que eu que vou ter ser good vibe? Ai, eu não consigo ser E pior que você fala desse lance de animal, né, mano? A gente vê uns vídeos, vê umas situações assim de rua, cara, que negócio pega, cara. Pega e se fica ruim. Eu não consigo, a gente pula, né? Você só joga ali e fala assim, mano, pelo amor de Deus, alguém tem que resolver isso daí, cara. É foda. Mas aí o lance você tava comentando a cirurgia que você teve, aí tá tudo bem hoje, você conseguiu se recuperar, tranquilo. Ah, já, Já vixe, é, já tô Pô. tranquilo. A gente verga, mas não quero. Que massa demais. Né? Você me falou uma coisa? Cara, você ia falar. A gente Uma falou, dúvida. passou bem rápido ali na questão que você falou que você sofreu muito preconceito ali. Na época do Donald, vocês sofreram muito quando a banda tava muito em ascensão ali. Uhum. Mas eu quero. O que acontecia, assim? Era inveja? Era. A galera não gostava muito de ver vocês ali meio no destaque? O que rolava, Os assim? funk a não ver? gostava de ver vocês de bermuda? Cara, então. Ao mesmo tempo que teve uma galera que curtia a gente pra caralho, Aham. e teve é óbvio, teve uma outra galera que também não curtia, né? Mas eu tô falando assim, mais em termos aqui em São Paulo, sabe? Uhum. No geral, em termos de Brasil, assim, até eu não vou ser injusto, assim, a partir do momento que eu assumi o vocal, sozinha, assim, teve muita gente que teve muito carinho comigo e respeitou a situação, entendeu, abraçou a ideia, falou, vamos aí. E até hoje eles estão um monte, estão comigo até hoje, assim, então eu fiz um legado que me conhece, o Gritando HC, com a Lê no vocal, no show ao vivo. Eu, particularmente, eu conheci a banda com você, só eu não tive o Uhum. privilégio de ver o show do Gritando com o Donald. Quando eu Uhum. conheci vocês, aí foi no Street Rock, ali no Ibirapuera. Não sei se você lembra desse show. Lembro. Foi foda pra caralho, acho que vocês fecharam, se eu não me engano. E, cara, eu não conhecia, real, assim. Aí quando eu vi, eu falei, caralho, banda foda. Então, você ali no local já falei, mano, essa banda é foda demais. Daí que eu fui atrás, eu fui entender, conhecer e tal, toda a história e tal. Mas era com você ali sozinha, tá ligado? Você Sim. carregando E a banda. teve, nas costas ali. foram duas coisas. Assim, um certo grupo de pessoas que tinha bronca do Donald, essa bronca dele veio pra mim, de graça. E aí, Praticamente você pegou toda a bagagem que tinha de tretas, o bagulho caiu pra tudo nas suas costas. foi tudo pra mim. E mais a questão também de. Aí somou mais com a rejeição, né? A rejeição. Ah, não, a mina não vai aguentar. A banda era só com o dono. Já, isso como se eu não existisse, sabe? Naquele momento, sabe? Mas, cara, Não, mas toda banda, quando acontece, um cara sai ou é lógico que aí vai ficar. fica. Mano, é óbvio. É o Sepultura com o Max, o Raimundo com o É Rodolfo, óbvio essas que coisas. nada vai ser igual. É Nada. óbvio que não é. É Não tem uma como, não mudança. tem como você mudar uma pessoa e ser igual. Porque cada pessoa, cada ser é único, tá ligado? Mas Lê, se você for ver, tem banda hoje que pode ter a mesma formação, mas fica 30 anos tocando, mas vira cover de si mesmo. É. Aí você fica assim, caramba, mas
sei lá, parece que estão tocando. Às vezes Eles estão fica- fazendo cover deles mesmos. É estranho. Fica É doideira falar de isso. repente fica preso à receita do sucesso e não. Eu não tenho essa. Eu gritando, eu acho assim que tem uma. Ai, desculpa. Quase coloco o microfone no nariz. Eu tenho uma história meio assim, parecida um pouco com. Musicalmente, com, se você pegar o disco do Suicide, cara, não tem nada igual. Não tem um disco igual ao outro ali. São bem diferentes, assim, sabe? Você pega um é mais metal, um é mais hardcore, o outro é mais, Cara, e o Gritando com a Celi mais foi crossover. naturalmente pra essa linha, cara. Eu não fiquei seguindo a receita do sucesso do primeiro, do segundo disco. Cara, não, meu. O Fase Adulta, ele veio numa fase que, além da troca de formação, os meninos tocavam mais pesados, tocavam diferentes, entendeu? Tipo, e eu também queria me dar o direito de experimentar. Eu gosto, eu curto um crossover pra caralho, eu curto sons pesados e tal. Eu falo, por que não? Porque assim, as letras estão ali, a identidade está ali, né? Eu nunca E tive a banda também é medo. sua, pô. Você também faz o pode. que vai, então. Você pode experimentar o que você A quiser. Terra de Lobisomens ficou ali entre um meio termo e outro e tal. E gosto também, falei o que eu te falar, poderia melhorar. Lógico que com o tempo você olha e você vai, pô, poderia ter melhorado daqui. Mas é o momento, sabe? É o momento que você tá, né? E eu nunca quis ficar presa com isso, porque eu acho que você, assim, fica você se limitando, né? E aí você, é lógico que é um risco que você corre, sabe? Mas ao mesmo tempo também é libertador, assim, de você ser livre. É o que eu. É porque Eu sou livre. tem muitas bandas, muitos artistas que talvez eles, cara, queiram mudar o som, fazer uma coisa diferente, eles vão fazer um outro projeto. Pra deixar a banda como. Não, aquilo é aquilo, não mexo naquilo, né? E, meu, e foda-se. Se você quiser se pegar, cara, no começo, quando eu era mais novo, eu também pensava, não, a banda é hardcore, tem que ser hardcore até o fim. Pô, não, mano, os caras tá lá, os caras tá velhos, às vezes os caras tá escutando outras paradas. É. É que nem o lance que você tá fazendo com o Ska agora, tá ligado? Tipo, pô, você vai ficar só tocando 3 acordes pro resto da vida, mano. Tipo, pô, às vezes você quer experimentar outra parada, você quer tentar um tipo de som. Cara, Aí que você tá escutando legal que outras você falou paradas. desse cara. Achei que a gente não ia Eu ia entrar. perguntar. Eu achei que a gente não ia entrar nessa Como veio a zona. ideia do fazer do tênis? Cara, o Ska eu já queria fazer há muitos anos atrás já, na época que eu tinha Possessed. Mas eu não tinha condições de ter uma. Eu sempre quis fazer um trampo diferente. Diferenciado do que eu já faço. É normal, porque você quer fazer outras coisas, entendeu? Você quer fazer. E aí, o porquê o Ska, além de toda a história que tem na música em si, na época, mano, eu ficava olhando assim, cara, não tem banda de ska com mulher. Não tinha banda, não tinha. Eu tô falando isso é coisa de mais de 15 anos atrás, não tinha. Só que eu não tinha condições de fazer. Eu tinha minha loja, que era uma corrida do caralho, já tinha um Gritando HC, uma corrida do caralho. E às vezes você fazer mais uma coisa na vida pode gerar frustração e você não conseguir levar adiante, é foda. E não era a época, não era o momento. O momento foi quando eu montei a banda, que eu falei, agora eu vou fazer essa parada pra mim. Eu preciso fazer, eu quero fazer, agora é o momento. E deu certo, deu certo pra caralho, assim. Mano, às vezes o pessoal pergunta, vocês não vão fazer música? Eu falei, de vocês, não, mano, eu não quero, eu não tenho vontade de compor. Nossa brisa, o nosso grande lance do Gritando Ska é desconstruir algo que já Já tá feito. ali e você tacar uma parada totalmente diferente. Você fala assim, caralho, velho, olha a versão que virou isso. A gente tem várias versões que a gente não. Meu, eu odeio o sistema. É uma música que o Gritando Ska não toca. Tem uma letra foda, mas é uma música que a gente não toca, não consegue tocar. E não é de hoje. No Ska, eu odeio o sistema, você é louco, mano. O bagulho ficou fudido. Tá ligado? Agora ficou foda. Sabe? Pô, Não, beber até morrer. Quando você vai imaginar beber até morrer em Ah, o seu Ska? livro ficou muito bom. Foda. O Surfista Calhorda. Pô, em Ska ficou sensacional. E a gente tem umas brisas, assim, que a gente quer fazer, só a gente não teve tempo, porque a gente não vive de música, né? Então, tipo, galera trampa e tal. Então a gente não consegue ficar produzindo, mas o tempo que a gente tem, a gente faz. Mas a gente fez, ó. A gente fez Sangue Latino, dos Secos e Molhados, a gente fez em Ska. A gente não lançou, não tocamos ainda.
Cara, o que a gente fez? Aí tem um que chama... Puta, é dos anos... A gente tem umas brisas, assim, que era... Chama Eurastênio. Betinho e seu conjunto. Betinho e seu conjunto. Mano, a gente fez uma versão ska desse som, ficou muito legal. E aí, só que a gente não conseguiu tocar ainda, né? A gente não conseguiu ainda produzir tudo que a gente tem nas pirações, assim, que a gente faz, assim. Que o legal do Guitar Ska é isso, é você se construir, vamos fazer outro bagulho totalmente E diferente. como é que faz? Tipo, por exemplo, vamos pegar lá, tipo, a área. Vocês chegaram a fazer a área na piscina? Aham, fizemos. E como é que é? Tipo, vocês chegam lá e falam assim, vamos fazer a área na piscina. Quem- Como é que começa a ideia ali pra repaginar a música? Vagal. O Vagal. O Ele Vagal. chega, tipo, já dando os primeiros acordes ali, tipo, do ska, pá. Ele é A o galera geni... do ele é metal o ali. ele é o parte da genialidade que tem no Gritando Ska, porque tem vários geniozinhos ali. Ele é o que pá, que veio ali e que traz. O Vagal começou comigo no Gritando Ska, na verdade. Ele toca guitarra no Gritando Ska e aí na primeira brecha que teve eu puxei ele pro Gritando HC e toca baixo. Mas o Vagal, mano, ele é foda, Tem mano. alguma que você tem vontade de fazer e não conseguiu ainda? Que você fala assim, puta, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho vontade de fazer músicas do Terra de Lobisomens, que eu tenho vontade, porque tem umas letras ali muito fodas e eu gostaria muito de Talvez transformar no isso. ska a pessoa consiga se absorver Conectar. mais. É, porque assim, o Terra, ele veio numa fase que eu não consegui trabalhar esse disco. Eu não consegui fazer o que tá sendo feito clinicamente. Porque foi a época dessa sucessão Foi de. muito isso aí, não foi? Foi. Porque foi em 2017 esse disco. Foi a época do ciclo de perdas e de doenças. E aí, cara, eu não tava conseguindo, tá ligado? Eu consegui. Ali, eu vou falar pra você, essa fase eu fiz o máximo que eu pude. Eu tava no meu limite. Eu tava no meu limite. 2017, assim, foi só, tipo, ladeira abaixo emocional. E não que eu não. Eu nunca deixei isso atrapalhar. Mas o que aconteceu foi tão pesado que chegou uma hora que eu mesmo já estava me colocando contra a parede e me fazendo muito mal. Só pra você ter uma noção, a coisa mais bizarra, e eu uso essa palavra porque eu não sei outra que eu possa encontrar, que eu mais fiz na minha vida por questões assim de compromisso com. Eu sou uma pessoa que eu tenho compromisso. Se eu tenho compromisso, eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso com o show, nossa, o horário, aeroporto. Mano, eu já entro em pânico, eu já quero estar lá 3 horas antes, cara, eu fico um molde de medo da merda, saca? E compromisso, cara. E a gente tava numa fase foda. O Toninho tinha quebrado a perna, o Batera. E tava o Edu Nicolini, o Edu grande Batera, que ajudou a gente, que a gente era headline no programa, no show lá no Hangar, que era o Punktober, de 2017. A gente era headline. E aí o Edu tava. Fez uma semana de ensaio. Cara, o Edu, na semana, ele torceu o pé também. Cara, que E na zica, hein? sexta-feira, eu tava ensaiando no Porto Produções. Foi quando eu recebi a ligação sobre o falecimento da minha irmã, naquele caso. Mano, Caralho. aquele bagulho me acabou, velho. Eu fiquei assim, tipo. Foi uma situação foda ali naquele momento. E o show era no sábado. E o velório da minha irmã era no sábado. Né? Então foi pro velório da minha irmã. Saí assim, mano. Eu fui no piloto, falei assim, meu, que eu vou pra onde, cara? Tipo, o lugar de mais acolhimento que eu posso ter naquele momento é ir receber aquele abraço, aquele carinho do meu público ali. Porque eu vou pra casa fazer o quê? Sabe? Então, assim, eu tava esgotada, né? Eu tava esgotada mentalmente, eu tava numa tristeza muito profunda e fui tocar. Eu fiz o show, eu tinha um compromisso ali. Eu sei que se eu não falasse, eu não vou, todos entenderiam, obviamente. Mas teve cabeça ali, não Mas, conseguiu. mas era o único lugar, era o único abrigo que eu poderia ir pra não desmontar, era estar no É palco. que se fosse pra casa ia ser pior, né? Mas é muito pior, entendeu? Então, assim, e aí você vai se superando. Uhum.
Você vai se superando com coisas que você é obrigado, entre aspas, a fazer, que tem certas coisas que eu não tenho muita paciência, sabe? Eu não tenho paciência com pessoas que têm preguiça de fazer as coisas, que têm uma vontade de fazer as coisas, que botam empecilho pra fazer as coisas. Eu falo, caralho, velho. Pô, né? Tipo, você acaba tendo um parâmetro de si mesmo. Fala assim, porra, mano, se fuder, velho. Você tá reclamando aí, um monte de gente aí fazendo um monte de coisa. Você tá, ai, nossa, ai, eu não vou fazer. Fala, porra, mano, já fiz isso daí 10 mil vezes, por que você não pode fazer? Sacou? Então, eu sou, nesse assunto, eu sou desse jeito. Se eu tô certo, se eu tô errado, eu não sei, mas é o que eu sou. Sacou? Não tenho paciência, mano. Eu não tenho paciência com corpo mole, cara. Não é essa a real. Eu não tenho paciência com gente que faz corpo mole. Eu fico puta da vida, mano. Se você tiver que fazer, você tem que fazer. Se você precisa estar de madrugada, mano, fazer tal coisa que é importante, você tem que estar lá de madrugada, irmão. Se você precisa fazer tal coisa, você tem que ir lá e tem que fazer. Você entendeu? Mas é assim, é a minha escola de vida. Eu sei que tem gente que não tem essa escola. Uhum. Tem gente que já acostumou com as coisas tudo meio de graça, tudo meio na mão, tudo meio. Outra época, né? Daí não tem muito o que extrair, né? Ô, Lê, antes da gente finalizar, pra aquelas 3 perguntinhas, aquela perguntinha onde o convidado se arrepende de ter vindo. Não. Lê, se pudesse, tivesse um apocalipse aí, tivesse que se Tivesse o esconder. quê? Um apocalipse aí, Hum. tivesse que se esconder num bunker, tivesse que salvar 3 discos. Puta que pariu. Pra escutar pro resto da vida. Quais os 3 discos que a Lê salvaria? Eu ia salvar. Lembrando que você vai escutar pro resto da vida esses discos. O resto da vida? É. Quais os 3 Eu discos que você salvar? posso. Ó. Bom, se o apocalipse fosse tipo amanhã, daqui a alguns dias, eu já ia salvar libertariamente, já ia levar comigo, né? Porque, pô, acabei de lançar, tem que curtir o bagulho. Eu já ia levar esse comigo. Deixa eu ver um som que eu. Levaria um Sublime, que Sublime é pra qualquer hora, qualquer momento. Acho que até pro apocalipse funciona muito bem. Qual álbum, Ale, você levaria? Ai, Específico, mano, tem algum que você não, mais puta, eu gosta, gosto de assim? tudo, cara. Eu não prefiro não falar Foda, álbum, eu prefiro né? falar banda, mano. Porque Pode eu não crer. tenho. Uma coletânea do Sublime, então, vamos... Vai. Fica na coletânea do Pronto, me Sublime. salvou. Uma coletânea de Sublime. E deixa eu ver qual som que eu poderia levar pra. Ai, dentre tantos, eu vou chutar um agora que vai ter show. Ai, cara, como de. Ai, porque sempre 3, gente. Ai, 3 dias. Mas a ideia é essa. Você falar, se eu te pedir Ai. 10, não tem graça. É muito Ah, eu bancada levaria só o três. Buzzcocks, pronto. Que Buzzcocks Massa. eu curti pra caralho, ia dançar. Tem de tudo, pô. Massa. Levar o meu disco, um Buzzcocks no Sublime, pronto. E E Rafa, se Vai o representar. apocalipse não Ó, fosse o Ramones amanhã, aí, tá vendo? Por isso que 3 é foda. Aí não dá, gente. e se o 3 é muito bancada. Isso É muita mancada. E se o apocalipse não fosse amanhã, ou tão cedo, se fosse mais pra frente, qual Ai. que você, álbum que você gravou que você levaria? Mas aí eu tenho que falar outro, né? Não, pode ser esse também. Se é esse mesmo que você levaria, ou se tem algum ali que Que eu é levaria mais mais. especial, talvez. Não que esse não seja, mas é pela história, tudo, enfim. É Não que, sei. na real, eu acho que esse é o 3º episódio consecutivo que o convidado quebra o Rafa. Porque a gente pede 3 álbuns que você curte, de bandas que você curte, e depois na sequência ele fala, e um álbum que você gravou. Aí você já pediu que você quer. Mas você deu uma deixa, que se fosse amanhã já, eu levaria esse. Aí eu falei, não, então vou perguntar se fosse daqui uns 5 anos. Qual que eu levaria, tá ligado? Um que você gravou, mas pode ser esse também, não tem problema. Ou o filho mais novo, né? O filho mais novo, certeza. Óbvio que eu levaria pra qualquer ocasião. Cara, eu não levaria. Eu não levaria nem o primeiro, nem o segundo antes que ele destrua ali. Eu levaria um com um trabalho comigo, assim, né? De fazer e tal. Se fosse pra escolher do que trancasse, acho que eu levaria o Terra de Lobisomens pra mim. Boa. Pra mim ouvir, porque tem umas coisas ali que é bem legal, assim, de Foda. escutar. Que é Skate Anarquia União, eu acho que são foda pra caralho, tá ligado? Uhum, é isso. É isso aí. Lê, mano, obrigado por você ter colado aí. Valeu pelo papo. Acho que é um papo muito mais profundo, né, do que a gente esperava, assim. Legal saber, tipo. Eu esse sou lado. assim, intensa, gente. Não, mas é legal a gente saber dessas coisas, assim, porque como a gente tem, olha lá.
Aí, ó, escuta. Que como a gente conhece de fora, assim, a gente não tem Hum. muito acesso, assim, pelo que você passa e tal, e você contando essas coisas pra gente aí, a gente te vê com outros olhos e vê que ali não é a Lê do Gritando HC, mas ela é uma ser humana ali que tá por trás, fazendo um trampo muito foda. Eu sou o que eu sou, né? Somos o que somos. Somos, Como como não diria o tenho, eu engenheiro não da tenho. Bahia, somos o que somos. Cara, tipo, eu não tenho um. Eu não consigo. Não tem uma diferença pra mim. Eu sou isso aí. Essa pessoa que você tá vendo aí, nessa foto aqui, é a pessoa que você tá vendo aqui. E é a pessoa que tá cuidando do meu cachorro. É a mesma pessoa. Eu não tenho personagem, eu não tenho, sabe? Eu não faço. É isso aí. Tem dia que eu tô. Posso entrar num um podcast e tá super divertido e não falar de nenhum assunto pesado, falar só de coisa, falar coisa descontraída, como também posso estar aqui hoje como e vim de coração aberto Isso é legal. foi o que minha energia me mandou no momento. Eu respeito o que o meu coração fala. Meu coração tá. É assim, então é isso. É, o legal é que a gente tava aqui, que, tipo, a gente foi escolhido pra esse momento, né? De tá, Ah, ouvindo coisas mais profundas, coisas mais reais, coisas mais intensas, não só o trampo do gritando, não só o que você faz ali, mas coisas suas pessoais, assim. E eu mostrar acho. um outro lado seu que acho que talvez muitas pessoas não conheçam. Né? Certeza. Não conhece mesmo porque eu também não sou muito de me expor, assim, né? Não sou muito. Eu acho que sou, né? Não sei, né? Eu não sei também. Ô, Leite, te perguntar, você tem aquelas camisas do Gritando ainda, antiga? Tem. Tem vermelha? Eu preciso ver lá, não sei se tá, porque não é mais comigo. Posso Mas das falar? antigas, aquelas as Da, clássicas. as clássicas, a verde, né? Eu sei que tem A verde. A verde não, verde é classicona, Palmeiras. né? Dá pra fazer a chumbo. Na chumbo, se você não usa verde, que seria a preta estonada, Não, né? eu queria aquela vermelha. A aquela vermelha, pode fazer um pedido especial pro Ah. Tatu e ele pode fazer uma vermelha pra você. Depois a gente conversa aqui, porque mano, faz muitos anos que eu queria uma camisa do Gritando. Não cara, tem, consegui. está na TV Kills, ó. Pode fazer meu merch já? Fica à vontade. É a hora da Aqui propaganda. Quando você- chegar a hora da Essa que- propaganda. Isso, eu ia falar Quando chegar a hora da Agora é a hora da No propaganda. Instagram, deixa sua loja online. A hora da propaganda. Aqui tem que olhar pra cá. É. Tá bonito. Tá maravilhosa. Então, galera, pra quem quiser o merch do Gritando HC, estamos com dois parceiros que camiseta old school, velho punk, punk até punk aê, logão das antigueiras, está na TV Kills. E todo o merch lindão do disco Libertariamente está na lojinha da Algorithms. Então, procurem eles. Escuta nossas músicas, escuta o Terra, escuta o Faz, escuta as músicas antigas. Pra quem Tá não tudo no conhece. Spotify. Tá tudo no Spotify. No Deezer. Inclusive, também lançou o físico. Ah, O CD, que é a desculpa que eu esqueci. Que eu sou esquecida, sou lesada. O disco físico, galera, também do Gritando HC tem disponível na TGR Sounds e na Mutante Discos, que é no interior. Também tem o Terra de Lobisomens físico pra galera que é colecionador, que ainda é amante de Sim, de importante CDs isso. e tal, porra, essencial. E chama o Gritando HC pra fazer show. Anarquizar a sociedade. É isso, Lê, agradeço também por ter vindo aí, que nem eu falei, faz parte da minha vida, lá atrás me mostrou o universo, eu gosto muito da banda e é muito legal, foi muito legal pra mim conhecer essa história, né, quem é a Lê, né, porque às vezes muita gente não conhecia, o que você passou ali também, os momentos difíceis, os momentos bons, e eu acho, e a correria, né, você foi uma mina que eu não sabia disso, você foi correria pra caralho, e eu acho que isso é muito importante pra quem você era e quem você é hoje, tá ligado? Ah, E é isso, mano. O pod aqui tá de portas abertas. Se quiser fazer qualquer lançamento, alguma coisa, se você for fazer uma turnê, cola aqui com a banda, a gente faz ou a gente faz um esquema no Instagram, a gente divulga também. A gente tá à disposição aí pra poder dar uma força. E a gente se ajudar, que a gente tá tudo no mesmo universo, independente, e é isso, tá ligado? cara, eu agradeço. Gente, é que vocês não acho que vocês nunca filmaram ali, né? Como que é? O quê? O fora? espaço físico pro podcast? Tem na eu acho introdução. que a introdução a gente tem na faz um introdução? esquema ali. introdução. Mas é só uns takes É, só rápidos, uns assim. takes tá ligado? rapidinhos. Cara, que gente, o podcast aqui dentro, mano, é muito louco o lugar, cara. É muito da hora. Pirei, tem vários cenários, muito style. Cara, Tem gente até um boa. orelhão. Tem um orelhão que me impressionou muito. Orelhão. Ai, meu, gente, tem muita coisa da hora. Vocês são muito legais. Obrigado. Todo mundo aí da produção, eu sei muito bem como que é esse corre todo. E tá vendo, galera? Esse corre todo, independente, ninguém ganha dinheiro com isso daí. Pelo menos assiste, dá like,
né? Curte, compartilha. Curte, Compartilha, manda Essas fofoca, coisas só tia. ajudam. Muito obrigado Pô, pelo espaço, por poder falar do disco, poder falar um pouquinho da minha história. Espero ter contribuído com alguma pô, lógico. coisa, Pra caralho. ter contribuído com alguma informação. Assim, né? É isso. Muito obrigado. Só é isso. Espero ter E- dado com alguma contribuição pra vocês. Pô, Aí- lógico. Porra! A nós Sua aí, com presença aqui, pô. minhas histórias tristes, mas é a história da minha vida. Não, só pra falar só que pagar de chat agora, né? Que, assim, que as duas primeiras bandas que eu comecei a escutar, assim, que era fora do eixo do mainstream, né? Uhum. Foi o Gritando e o Blind Pigs, né? Que um amigo meu tinha gravado pra mim no disco, no CD, os 2 discos do primeiro do Gritando e 2 discos do Blind Pigs. Então, tipo, com 15, 16 anos, assim, eram as bandas mais foda do underground pra mim, assim, que eu escutava, Isso assim. é a fase. Então, pra mim, o Gritando e o Blind, assim, são co-irmãs, porque eles estavam sempre os dois estavam no mesmo disco, então começava uma ia pra outra e Sim, tocamos era muito. isso que eu queria Tocamos bastante. Sim. Gente, Lê, obrigado novamente. E valeu, queridão, mais um episódio. Pô, eu que agradeço ali aí pela presença e também vou fazer meu lado do chat. Meu primeiro show no hangar foi Gritando HC, ainda com o Donald. Acho que foi Olha Trapizombas, Mary's Band Ah, e Mary's. Gritando. Eu lembro desse show, cara. Pô, isso Muito é. foda. eu lembro O de Barry todo Band mundo. é quinta da Bagabalô? É. Que depois É. eu fui entender depois de velho. Aham. A Bagabalô. Cara, a Meris, mano, a gente. Nossa, uma história. Ele já. Nossa, depois deixei um próximo, porque história aqui tem pra caralho, tá ligado? Não, e a gente já faz o convite, ó. A porta tá aberta, vamos marcar mais vezes aí, porque a resenha aqui é massa. Obrigado por quem assistiu. Espero ter contribuído com alguma informação e é isso. Obrigada, gente. Nós encerrando mais um Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final. Tem nosso QR Code aí, quiser dar um donate, é sempre de bom grado. Tem nossas redes sociais também. A gente tá no Instagram, no TikTok, no Facebook. A gente também tem nossas plataformas. A gente tá nas plataformas de música também, no Deezer, no Amazon Music, no Spotify. Se você não consegue assistir o episódio, você consegue deixar rolando lá na sua plataforma enquanto você faz suas coisas, lava seu carro, enfim, aperta um Chais. chai, enfim. É isso, galera. Valeu, amigos e amigas. E a sineta Do Pode Falar. do Não Pode Falar tocou e tamo junto, é nóis. Valeu. Tem o canal de cortes, cara. Pode esquecer o canal de cortes. Já falou no começo. Corta o canal de cortes, corta. Falou! É isso daí, valeu.